Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars. Skywalker. Capítulo 181. Tributário 1. Ele estava aqui por mais do que seu próprio senso de justiça e, em vez disso, estava aqui para ajudar as pessoas escravizadas, o povo comum, mas o mais importante, para estabelecer o espaço UT e o cartel UT como algo sob seu comando. Como Estado tributário, o Grande Conselho UT, também conhecido como Grande Conselho UT e Conselho UT, era o órgão governante do clã UT, uma coleção de poderosas famílias de clãs criminosos UT, e estava localizado no mundo natal dos UT, na Uta, e incluía um número de líderes UT de alto perfil e influentes. Neste momento, na instância atual, existe apenas um líder. Marlo liderou o Conselho UT, já que Jabba, o UT, era outro líder, mas por causa de seu estado atual foi considerado inapto para as funções. Teria sido que durante a guerra, o Conselho Grão-Ut se aliaria a Maul e seu coletivo das sombras, auxiliando a organização na tomada de Mandalore. Agora, isso pode ou não se tornar realidade, de acordo com a vontade de Anakin. Existem dois clãs conhecidos e um clã menor que Anakin conhecia mais por causa de sua proeminência dentro da estrutura de liderança dos Uts. Os dois primeiros clãs primários que ele conheceu foram os Desilijik e os Bezadi, enquanto o menor que ele conheceu foi o Gnuda. A maioria das outras famílias Ut operam dentro de seus territórios, o que significa que Anakin não coletou muitas informações sobre eles. Há outras duas famílias sobre as quais Anakin teve que coletar informações, pois eram as menos conhecidas, ainda mais que os Gnuda, que possuem operações fora de seu espaço. Esses dois outros clãs eram Nen-Ryo e Faatra. O clã Nen-Ryo era um clã Ut, ou Khajidik, do cartel Ut. Um de seus membros era Ut Suldar, um senhor do crime na Uta. O clã Faatra era um clã Ut, ou Khajidik, do cartel Ut. Um de seus membros era Ut Vontara, um senhor do crime na Uta. O clã Faatra tinha membros que brigavam com os do clã Nen-Ryo. Gnuda era um Ut Khajidico. Muito antes da Guerra Civil Galáctica, os Gnudas possuíam uma luxuosa propriedade em Mataol, no setor Anoat dos territórios da Orla Exterior. Os Gnuda estavam entre os patronos Ut do corsário Sidon e Tano. Bezadi era um Ut Khajidik e uma das famílias mais poderosas do clã Ut. Alguns de seus membros incluíam Gardula Bezadi o Velho, e Aronk, o último dos quais tinha o símbolo do Khajidik tatuado na parte superior do braço esquerdo. Eles eram os amargos inimigos do clã Desilijik. Os Uts mais notórios do clã Bezadi foram Gardula, o Velho e Aronk, este último liderando e representando o clã no Conselho Governante Ut. Gardula seria frequentemente visto como o principal rival do poderoso e mais bem-sucedido Jabba Desilijik Tiuri, mas também seria útil para ele. Isso foi até Anakin cuidar de Jabba. Desilijik era um clã Ut. Desilijik, também conhecido como clã Desilijik Tiuri ou família Tiuri, foi um influente Ut Khajidik. Jabba Desilijik Tiuri foi o chefe de sua família criminosa até que sua liderança foi destruída por Anakin e assumida por seu sobrinho e sobrinha conhecidos como os Gêmeos. Eram inimigos ferrenhos do clã Bezadi. Os membros do clã Desilijik eram conhecidos por apreciarem mulheres humanoides, gosto extravagante, hedonismo e palácios caros. Alguns deles também tinham uma mutação que resultou em cabelo. Também pode-se dizer que Desilijik foi um dos primeiros clãs Ut de Varo, uma vez que poderia ser representado no Conselho Governante Ut. Estas são todas as informações sobre as famílias Ut, os Khajidiks do cartel Ut. Shu Vershag Imperador. O Bava Jei Kashu. Keishai Shai Koana Bed Tu Jei. Bem, Imperador escravo estúpido, você nos tem agora. O que você vai fazer conosco? Um líder do clã Ut disse enquanto eram presos por restrições muito dolorosas que causariam dor se tentassem se mover. Maneiras muito eficientes de aprisionar os Uts, visto que eles não conseguiam se mover muito rápido, em combinação com o que Anakin precisava para criar algo que lhe permitisse controlá-los. Ele não queria matar seus reféns. Ele precisava deles vivos para outras coisas. Eu tenho vocês aqui agora porque quero chegar a um acordo. Um acordo que todos serão incapazes de dizer não também e se vocês não aplicarem as coisas ou concordarem com meus termos, então vocês morrerão. Com outro Ut, Anakin respondeu usando seu corpo androide, enquanto Grievous ficou parado enquanto Anakin conversava com os Uts. Há alguns de vocês por aí, você conhece. Imagina um choque normal dos Uts com a chance de se tornar um dos Khajidiks. Anakin continuou. O Bashara, você não faria isso. Muitas vozes descendentes foram ouvidas de dentro de suas jaulas. Ah, mas eu faria. Anakin respondeu enquanto olhava para os Uts, e eles ficaram desconfortáveis ao olhar para ele, ou mais especificamente ao olhar para o androide que está sendo controlado por Anakin. Se Anakin estivesse pessoalmente aqui e olhasse para eles com os olhos, eles certamente não iriam querer olhar para ele. Aqui estão meus termos. Anakin começou. O cartel Ut agora deve conceder, pois agora estará sob o Império como um estado tributário. Eles teriam que fornecer uma grande quantidade de seus lucros ao Império, seja através dos impostos que recebem dos cidadãos de sua república e de toda e qualquer outra fonte de receita para os Uts. O Império agora será reconhecido como suzerano dos cartéis Ut. 2. O cartel Ut deve agora aprovar uma lei contra a escravatura. A escravatura tornar-se-á ilegal no espaço Ut e eles interromperão os acordos com qualquer pessoa que deseje continuar o seu comércio de escravos. O cartel Ut também aplicará esta lei e se não o fizer, as consequências incluem a mudança de liderança, a execução em casos mais graves e ainda mais o desmantelamento de um clã pelo não cumprimento desta condição. 3. A atividade criminosa cessará imediatamente e o cartel Ut se tornará a República Ut, mas a sua atual será mantida. Se qualquer uma das condições ou termos do acordo for violado, a liderança de Ut também será acusada por qualquer atividade criminosa interna. 4.
O cartel UT agora precisará pagar indenizações àqueles a quem eles fizeram mal. É claro que aqueles que prejudicaram indiretamente também serão incluídos se não conseguirem encontrar e punir aqueles que fizeram parte do comércio de escravos. O pagamento aos feridos será avaliado por alguns oficiais que ficarão aqui dentro de um grande navio que seria usado como base de operações do Império para permitir a passagem segura e abrigo aos abusados dos UTs e qualquer um dos quais estivessem relacionados. 5. Os aliados dos UTs, ou seja, as organizações criminosas serão agora proibidas e serão forçadas a dissolver-se por ordem do Império. Os UTs farão cumprir essas ordens sem reclamações e, se resistirem, serão punidos pelo não cumprimento dos termos e condições. 6. Quaisquer empresas encontradas aqui nos registros mantidos pelos UTs que participaram de quaisquer atos tortuosos serão forçadas a também cumprir as ordens do Império. Se não o fizerem, serão expulsos do Império se tiverem algum mercado estabelecido dentro da economia do Império, e também serão forçados a sair dos territórios UTs. Os UTs farão cumprir esta ordem e o não cumprimento resultará na mudança de liderança dentro do Estado tributário que será conhecido como República UT. 7. O Império, como suzerano do cartel UT, a ser conhecido como República UT, e tributário do Império fornecerá bens monetários e comerciais com o Império. O não cumprimento pode resultar em qualquer ou todas as punições previamente declaradas em violação deste contrato. 8. O cartel UT, que será conhecido como República UT, transferirá todo e qualquer ativo militar atual, sejam eles droides e navios, para o Império. Eles entregarão todo o poder militarista e, em troca, o Império fornecerá proteção contra quaisquer inimigos estrangeiros. 9. No controle dos militares, os UTs permitirão que o Império faça uso de suas várias rotas comerciais, hiperrotas, e darão controle militar completo ao Império. Isso só será assim pelos próximos 100 anos, para garantir que os UTs não tentem nada contra o Império. O não cumprimento e entrega de todos e quaisquer bens militares resultará na prisão e execução imediata do responsável. 10. O Império está autorizado a realizar qualquer trabalho missionário, seja a conversão de culturas, religiões e ideologias do Império. Isto é uma tentativa de continuar e desenvolver um relacionamento adequado entre o cartel UT, a ser conhecido como a República UT, e o Império. Havia mais algumas coisas, mas essa era a essência disso. Os Khajidiks UT teriam que ceder todo o seu poder e até mesmo desistir de grandes somas de riqueza não apenas para o Império, mas também para aqueles a quem eles injustiçaram. Anakin não poderia simplesmente ficar com todos os despojos para si e para seus próprios cidadãos, poderia? Agora, alguém pode estar se perguntando o que era um Estado tributário? Um Estado subordinado a um Estado vizinho mais poderoso. O Estado tributário geralmente enviava um presente ou tributo regular ao Estado superior como sinal de submissão. Este símbolo muitas vezes assumia a forma de uma transferência substancial de riqueza, tal como a entrega de ouro, produtos ou escravos, de modo que o tributo poderia ser melhor visto como pagamento de dinheiro de proteção, ou pode ser mais simbólico, onde às vezes não representa mais do que a entrega de uma marca de submissão. Aqui Anakin não quis seguir o caminho de menor resistência e decidiu ir até o fim. Ele estava fazendo mais do que seria uma relação normal entre tributário e suzerano, e decidiu que também assumiria o controle de suas forças armadas. Então, não poderia realmente ser chamado de tributário quando era o Império que era o governante deles através de meios militares e econômicos. Esta era uma forma de garantir que eles não teriam tropas para tentar se rebelar contra as exigências do Império ou de Anakin e garantir que não tivessem dinheiro para contratar ninguém para fazer o mesmo. Pelo menos nenhum dinheiro em grandes quantidades. Portanto, era melhor começar a chamar o cartel UT, não, a República UT de Estado fantoche. Um Estado fantoche, regime fantoche ou governo fictício é um Estado que é de jure independente, mas de facto completamente dependente de um poder externo e sujeito às suas ordens. Os Estados fantoches têm soberania nominal, mas uma potência estrangeira exerce efetivamente o controle através de meios como interesses financeiros, apoio econômico ou militar. Então, o que Anakin fez ao usar esse contrato, os UTs foram forçados a assinar se quisessem viver e manter suas posições de liderança. Não importa quão duras fossem as condições, não era como se elas fossem incapazes de mudar. Se não o fizessem, provavelmente não existiriam mais. Ao deixar existir um governo local, as potências externas fogem de qualquer responsabilidade, ao mesmo tempo que paralisam com sucesso o governo que toleram. Os estados fantoches distinguem-se dos aliados, que escolhem as suas ações por conta própria ou de acordo com os tratados que celebraram voluntariamente. Os estados fantoches são forçados a fornecer apoio legal para ações já tomadas por uma potência estrangeira. Quando 100 anos se passarem, os UTs ainda podem estar vivos, mas já teriam se acostumado com o domínio dos impérios sobre eles. Eles podem até permitir que o império os governe oficialmente e se anexe a Anakin ou a quem estiver no comando no momento. Havia também o fato de que as pessoas dentro dela mudariam rapidamente por causa do envio de missionários por Anakin para expandir a influência do império. Levaria alguns anos para que o espaço UT fosse completamente livre de qualquer influência criminosa, mas valeria a pena esperar. Então, vocês gostaram deste acordo? É benéfico para vocês, certo? Vocês não terão que se preocupar mais com assuntos militaristas e dificilmente terão que se preocupar com a economia também. Na verdade, Anakin em seu corpo androide ainda era tão imponente se ele estivesse em sua forma normal, porque ele podia controlar tanto sua presença dentro da força que os faria temê-lo. Ele não precisava do respeito dos UTs, pois encontraria motivos para substituí-los mais tarde. Era melhor parecer uma pessoa muito mais calma, pacífica e diplomática do que realmente é. Eu acredito que suas rotas comerciais e entrepostos comerciais melhorariam com o Império por perto.
Anakin olhou para todos eles, todas aquelas lesmas imundas e pensou em matá-los, até que se lembrou porque os estava mantendo vivos em primeiro lugar. Para fabricar reivindicações e causar dissidência dentro do cartel UT, eles teriam que cortar laços com quaisquer organizações criminosas e até mesmo cortar laços com empresas que estivessem erradas, usando-as como lugar para testar coisas e desenvolver tecnologia ou medicamentos perigosos. Por favor, gostaria de suas assinaturas físicas e virtuais nestes documentos. Depois, gostaria de uma declaração pública de todos vocês para todos os outros que concordaram. E também gostaria de uma declaração verbal agora mesmo. Anakin continuou a andar pelas celas com seu corpo androide. Sim, isso é bom. Agora, por favor, eu também gostaria de obter seu consentimento por escrito e verbal, além de uma evidência documentada em vídeo de que você declarará que não estava sob nenhuma coação no momento da assinatura desses documentos. Eles estão obviamente sob pressão, mas isso não importava muito para ninguém. Era a parte diplomática e burocrática que Anakin tinha que lidar, já que não queria dar à República motivos para ir contra ele agora. Dado que eles haviam firmado acordos comerciais com ele, o que os tornou dependentes do Império para ajudá-los na guerra, parecia estar funcionando muito bem. Palpatine não parecia ter nenhuma contramedida, mas isso não significava que ele continuaria usando o Império para seus meios. Neste ponto, Anakin estava ansioso para ver o que Palpatine tentaria fazer. Afinal, não havia nada que ele pudesse fazer, ou pelo menos Anakin não via nada que Palpatine pudesse fazer, a não ser tentar procurar aliados em outro lugar. Se o Império detinha o monopólio dessa aposta, então Sidious certamente sabia e provavelmente tinha um mau pressentimento sobre continuar com o acordo. Os Kaminoanos não eram uma opção agora e ele não queria exatamente estender a guerra até que o novo lote de clones estivesse pronto. Capítulo 182, Tributário 2. Eles conseguiram. O Império venceu o tirânico cartel UT e seu abuso contínuo de seu poder e negligência diligente pelo bem-estar de seu povo. Mais cedo ou mais tarde eles cairiam, mas ninguém esperava que se tornassem um estado tributário do Império. Ou pelo menos, isso estava no papel, pois aqueles que sabiam e mesmo aqueles que tinham algum nível de experiência política poderiam dizer que os UTs nada mais eram do que um estado fantoche. O Império também não tentou esconder, mas ainda manteve a cara de que eles eram apenas um suzerano que controlaria melhor os UTs para que não perdessem o controle. Hoje dirijo-me às pessoas que fazem parte do cartel UT e aos planetas e sistemas sob nosso controle. Dirijo-me à escória criminosa, juntamente com as corporações que capturaram e usaram o povo comum, escravizaram e aqueles que eram inocentes nas suas tentativas de superar os seus concorrentes, recorrendo a experiências horríveis. Foi um dos Khajidiks UT se dirigindo a todos em geral, à República Galáctica, aos afiliados dos cartéis UT e a várias outras pessoas, que eles estavam fazendo uma mudança. De acordo com o Tratado dos Empírios com os UTs, estaremos proibindo a escravidão e convertendo o cartel UT em uma república mercante. Então também estaremos criando leis. De acordo com os desejos dos Empírios de proibir certas atividades relacionadas a qualquer coisa que possa ser considerados atos criminosos. Além disso, UT olhou para todos e se as pessoas fossem boas em ler as expressões do UT, seriam capazes de perceber que esse líder tinha algum constrangimento no rosto. Os UTs entregarão alguns presentes monetários àqueles que os UTs prejudicaram anteriormente e àqueles que participaram do comércio de escravos dentro dos territórios UT também terão que participar deste ato. Nomes, organizações e várias pessoas já foram identificadas e foram, de acordo com as novas leis, presas ou executadas porque não seguiram as nossas novas regras dentro do espaço UT. O Império também graciosamente decidiu ajudar a proteger melhor nossos militares e cuidará de nossos problemas externos e internos que exigem tais forças. Também estaremos fornecendo. Os UT continuavam indefinidamente, pois eram forçados a fazer com que todos soubessem publicamente que estavam sob contrato e o contrato também era exposto a todos para que soubessem que os UTs iriam seguir isso. Isso funcionou duplamente como se o Império de alguma forma fizesse algo errado, não de acordo com o tratado. Eles estariam em apuros e o público galáctico em geral ficaria chateado, enquanto os Empírios pouco se importariam se não se importassem. A República Mercante UT também seria forçada a seguir as exigências dos Empírios. Se eles não fizessem isso publicamente, havia uma chance de conseguirem escapar de alguma forma do acordo, mas Anakin garantiu que eles fizessem isso porque garantiria sua lealdade através do medo. Eles entrariam em pânico com esta mudança, perderiam o seu dinheiro e não teriam proteção adequada devido à falta de exércitos permanentes ou à proteção de pessoas pagantes. Depois, há também o fato de que os UTs teriam que lidar com as repercussões públicas, sendo que eles exclamariam a plenos pulmões que os UTs estavam agindo errado com o tratado. Isso está certo. Anakin transformou as pessoas em armas, através deste evento. Esse é o fim do meu discurso e atualização sobre a situação. Agradeço a todos aqueles que compareceram hoje e a todos aqueles que assistiram de suas residências, ou de qualquer outro lugar da galáxia. UT finalmente encerrou seu discurso, ao mesmo tempo que foi surpreendentemente muito mais educado e humilde em seu discurso. Era óbvio que a liderança UT tinha escolhido a melhor pessoa para o trabalho nas relações diplomáticas dentro da sua liderança. Foi também porque eles precisavam de um substituto para o UT que Anakin decidiu que precisava morrer e seu substituto era alguém de seu clã. Isso fez duas coisas. Garantindo que eles temam que Anakin e as repercussões seriam aproveitadas em toda a sua extensão e também lhes garantiu que se fizessem algo errado, pelo menos permaneceria dentro dos clãs familiares. O que significa que parece que Anakin é confiável, como um homem de seu mundo. Os UTs teriam algum respeito com essa perspectiva, porque eles provava que ele cumpriria perfeitamente o tratado. É claro que ele também havia matado um deles, mas isso era apenas normal, já que o que ele executou foi porque eram eles que comiam pessoas.
Eles teriam ficado surpresos se ele não o matasse e depois o substituísse. A galáxia inteira estava em chamas com conversas sobre a curta guerra entre o Cartel Ut e o Império. Parece que quando todos não estavam prestando atenção ao Império e à medida que se expandiam, eles se tornaram fortes o suficiente para fortalecer o Cartel Ut. Relatórios aqui e ali se espalharam e o contrato ou tratado que havia sido assinado era algo que era oficialmente mostrado a todo e qualquer um. Não houve alegações de disputa sobre este tratado estar errado, especialmente quando Anakin também decidiu manter suas famílias como reféns até que eles falassem oficialmente ao público galáctico em geral. Depois houve a divulgação de múltiplas e diversas informações sobre o que havia acontecido durante a guerra. Quaisquer perdas que tenham sido registradas e perdas que também não foram mencionadas. Depois houve relatos de como o Império, ou mais precisamente Anakin, chegou ao espaço Ut e conquistou. Conquistou e depois libertou todos os escravizados, através de táticas e planejamento inteligentes. O povo comum, mesmo bombardeado por diversas fontes de informação, veria que Anakin fez algo de bom. Os Jedi certamente não poderiam reclamar de algo assim, especialmente porque foi um ganho líquido para todos. A República, o Império e os separatistas se beneficiariam com algo assim. Era óbvio que o Império ganharia, mas para os separatistas e a República, eles deveriam ser capazes de expandir suas próprias operações no espaço Ut. É claro que eles não teriam permissão para lutar neste espaço porque estariam indo contra o Império. Um império que cresceu para um estado que poderia decidir a guerra civil da República com alguma intervenção deles. Anakin planejou apenas começar a migração em massa de pessoas dos Uts para seus próprios planetas desenvolvidos, já que era muito melhor dentro das fronteiras adequadas do Império. Os Uts não podiam exatamente reclamar, e não era como se ele estivesse levando todos que tinham, toda a sua população ou algo parecido e em vez disso, estava libertando eles e os escravizados dos Uts. Certamente custaria alguma manutenção tê-los por perto e Anakin poderia torná-los mais úteis dentro do Império, não como pessoas escravizadas, mas como indivíduos livres. Também deu a Anakin um motivo para começar a se expandir cada vez mais dentro do setor Arcanis ou nos outros setores de Shomel e Kelly. É certo que pode não haver muito dentro de Kelly e Shomel quando comparado ao setor Arcanis, mas Anakin estava planejando com antecedência para quando ele conectasse as fronteiras espaciais corretamente. Houve também o fato de que ele poderá continuar a expandir o setor Shomel através do uso de tecnologia capaz de criar planetas inteiros feitos de mesh. Ele já estava fazendo experimentos com sucesso que lhe permitiriam construir frotas e planetas inteiros que pudessem viajar. Um exemplo é Tatooine e sua transformação, mas ele não o transformaria em algo como Nar Shaddaa, pois não queria isso. Precisava estar vivo, e só havia um método que ele conhecia para conceder a um planeta inteiro de base mecânica, feito de tecnologias avançadas, o status de vida, dentro da força. Midi-chlorians não orgânicos e ele precisava de uma maneira de começar a produzir essas coisas em massa porque era difícil criar mais delas. Então ele estaria fazendo amplo uso da Lua, Nar Shaddaa, para trazê-la de volta à vida adequada. Agora que o problema dos Uts foi resolvido e o Império estava assumindo totalmente o controle de suas forças militares, seus androides e nave estelar foram colocados em todo o espaço Ut para garantir que as coisas fossem feitas corretamente. Anakin até enviou algumas frotas extras lotadas de droides, visto que agora eles estavam sob seu controle. O espaço do Império é seguro em sua maior parte porque ele decidiu ser muito mais compacto em vez de espalhar suas forças por todo o setor ou em outros setores. Ele também agora tem forças suficientes para começar a assumir o controle de outros lugares, exatamente porque ele também poderia enviar alguns dos sintetizadores para supervisionar as operações dentro do espaço Ut. Ele tem certeza de que se sairiam bem, até porque os escolhidos para cargos de semi-liderança foram escolhidos justamente pela compatibilidade com os cargos. Personalidade, caráter, treinamento e outros fatores como talentos e educação entraram em jogo. Ele não enviou apenas sintetizadores, pois também havia estadistas capazes do Império que eram apenas pessoas simples. Anakin estava começando a ver alguns benefícios sendo colhidos com a implementação de seu plano de dar a todos aquele super soro. Ele era capaz de delegar muito melhor agora. Agora Anakin e Emperian voltam seu foco para conquistar o resto do setor Arcanis. Restava apenas um lado, sendo esse lado um conglomerado de sistemas mais próximos do próprio sistema Arcanis. Anakin iria e já começou a assumir o controle desses lugares, sendo esses lugares. Efrin era um planeta localizado no setor Arcanis da orla exterior. Este mundo montanhoso era uma pequena colônia mineira mantida por ninguém neste momento, o que significa que pode ficar sob o controle do Império. O planeta continha ruínas importantes de uma civilização desaparecida, incluindo os aquedutos de Efrin, que abrangiam os continentes de Efrin. Pesquisas durante a Guerra Fria entre a República Galáctica e o Império Sith identificaram os construtores dos aquedutos como os primeiros exploradores itorianos. Efrin se tornaria outro planeta fornecendo recursos ao Império, mesmo que menor em sua produção, ainda era melhor por causa dos grandes projetos que ele planejou. O próximo planeta e sistema é Mika, também conhecido como Jellyfish Cove, que seria um planetoide penal imperial coberto por oceanos e desertos áridos repletos de estátuas humanoides que ganhavam vida ao pôr do sol. Era um asteroide com o qual Anakin conseguiria criar mais uma base de operações para um dos departamentos do governo, ou poderia ser usado de maneira semelhante à que o Império Galáctico usaria. Um planetoide penal para prisioneiros, já que Anakin não tinha um lugar como este, mas sim um lugar em Tatooine para todo e qualquer prisioneiro. Seria o lugar perfeito para trazer pessoas capturadas e prisioneiros, então Anakin decidiu que era obrigatório.
Ele não gostava que os prisioneiros que estavam sendo resgatados permanecessem no mesmo planeta que a capital, então isso seria feito. Eles ainda eram seres, mas às vezes aqueles que precisavam de alguma reforma e reintegração na sociedade não deveriam estar no mesmo planeta que a capital, porque ele sabia que não conseguir manter os prisioneiros afastados era normal. Poderia quebrar totalmente e permitir aos prisioneiros uma maneira de escapar, o que lhes permitiria voltar para este lugar. Seria impossível para eles próprios pegarem um navio, já que tudo era monitorado por Anakin e Siri, porém eles poderiam fazer alguém como refém em Tatooine. Então foi melhor mandá-los para Mika. Outro sistema e planeta é Najiba, o mundo natal dos Najib. Era um mundo remoto coberto de zonas úmidas e a sua superfície era fustigada por descargas elétricas atmosféricas e frequentes tempestades. Anakin poderia aproveitar suas principais exportações de alimentos, baixa tecnologia e minerais. O Império precisava de mais e mais minerais ou minérios para o projeto em que estava trabalhando, e Anakin queria mais e mais androides para manter, expandindo ainda mais seu domínio de controle. Vai era um planeta localizado dentro do sistema Vai dos territórios da Orla Exterior. Um mundo agrícola de colinas verdes exuberantes era a fonte do centeio vachiano. Outro planeta e sistema para alimentar o povo império. Outro planeta e sistema que também permitiria a existência de mais empregos no desenvolvimento da agricultura. O último foi o planeta e sistema de Udamun, um planeta industrializado no setor Arcanis da Orla Exterior. Era um dos mundos de regência, o que significava que permitiria a Anakin aumentar o valor comercial dentro do Império, bem como aumentá-lo para fora também. Isso deixou mais 3 mundos ou sistemas que faziam parte do setor Arcanis para seu total controle e domínio sobre o setor. Arcanis, Sirpar e Gorno. O Império teria que levar Arcanis primeiro para chegar aos outros 2, Sirpar e Gorno. Felizmente Arcanis não está atualmente sob o controle de ninguém e só estará sob o controle do Império Galáctico no futuro. Então isso significava que Anakin seria capaz de assumir o controle, o que levaria a grandes mudanças. Arcanis era a capital do setor Arcanis. Pelo que Anakin sabia, seria apenas outro mundo onde ele poderia construir mais casas para seu povo, já que não havia nada de muita importância nele, a não ser sua conexão muito poderosa e direta com uma rota comercial. Então Anakin faria dele um centro comercial. Sirpar, um grande planeta com poucos recursos naturais, seria um centro de treinamento imperial de alta gravidade e o planeta natal de Eclade. Anakin pretendia também fazer da mesma forma que o Império Galáctico faria. Um centro de treinamento para permitir que aqueles do Império finalmente se tornassem parte do exército se quisessem. Ele começava a ver cada vez mais que havia pessoas que queriam aderir civis, porque durante muito tempo só usou seus sintetizadores e androides, não incluindo algumas adições especiais, nomeadamente Grievous a mistura. Sirpar se tornaria um planeta e sistema duplo, um centro comercial e um centro de treinamento militar para o Império. O último é Gorno, um planeta na Orla Exterior, ao longo da corrida coreliana, perto de Tatooine. Como Sirpar, não tinha muita utilidade além de se tornar um lugar onde Anakin decidiria estabelecer um planeta adequado baseado em pesquisas. Em algum lugar que todos aqueles cientistas e pessoas inteligentes poderiam chamar de lar. Um planeta acadêmico para os brilhantes e ousados. É aqui que os desenvolvimentos realmente começariam a aumentar cada vez mais, acumulando uma grande quantidade de pesquisas sobre tudo e qualquer coisa. Capítulo 183, Interlúdio 1. Com isso, Anakin é agora o verdadeiro governante do setor Arcanis e agora ele poderia começar a se concentrar em coisas fora do setor e começar a planejar algumas ações futuras, contra a República ou separatistas. Nas profundezas das fronteiras externas do espaço, havia algo escondido logo além da galáxia onde estava toda a ação que acontecia. Uma entidade massiva de tamanho imenso se movia em direção à galáxia que compõe a totalidade daqueles que eram considerados os únicos seres vivos do universo. Era o planeta de Zonama Sekot, o lugar de onde todos os navios vivos se originaram, o lugar onde Jabita, o navio de Anakin, nasceu. Na língua ferruana, Zonama Sekot significa mundo do corpo e da mente. Era um planeta vivo, muito mais do que qualquer outro planeta que muitos considerariam tão vivo como Zonama. O próprio planeta tinha Sekot, a inteligência viva. Zonama Sekot era mais do que apenas um simples planeta vivo do qual Anakin obteve Jabita e era na verdade algo muito mais importante. Foi a semente de um planeta que veio de fora do universo conhecido de sua galáxia, em outro diferente deste. Nunca foi assim desde o início e teve que crescer até o tamanho imenso que tem agora, e ao fazê-lo começou a ser colonizado por outros. Zonama Sekot era única em outros mundos. Sua região polar norte, uma mancha branca perolada, era cercada por um hemisfério inteiro de selvas tropicais. Seu hemisfério sul estava coberto por nuvens prateadas impenetráveis. Ao longo do Equador existiam vários rios, lagos e pequenos mares. A borda do hemisfério sul também estava coberta por elegantes rajadas de vento que frequentemente se libertavam para formar tempestades giratórias. Certamente era um local para ser visto, mas se alguém desse um passo para trás e observasse o planeta de longe, pareceria um enorme planeta esférico que era verde, marrom e com manchas azuis espalhadas por toda parte. Alguns podem até ver um rosto enorme se formando por causa do estranho estado de ser do planeta. Zonama Sekot foi a semente de outro planeta vivo e senciente conhecido como Yuzantar, o mundo original do extragaláctico Yuzanvon que foi destruído em um conflito devastador, uma guerra. Era um planeta vivo e senciente com um grande cinturão de asteroides ao seu redor. Os próprios Yuzanvon também se referiam a ele simplesmente como o mundo natal.
Nos Yuzanvon, Yuzantar significava creche dos deuses, e o planeta vivo era um modelo para as divindades Yuzanvon. Durante a época da República Galáctica havia rumores de que Zonama Sekot abrigava as naves mais rápidas da galáxia. O cavaleiro Jedi Obi-Wan Kenobi e seu companheiro cavaleiro, Anakin Skywalker, viajaram para lá para encontrar o companheiro Jedi Vergere e comprar uma das naves vivas do planeta. Anakin se relacionou com um recorde de 25 parceiros, enquanto Obi-Wan foi enviado de volta a Coruscant depois de descobrir informações sobre Jedi Vergere. Embora Zonama Sekot estivesse sob ataque dos Yuzanvon cerca de 10 anos antes dos eventos que aconteciam agora, ela foi capaz de derrotá-los. Mais tarde, Viluf Tarkin, então líder político da República e comandante das forças de segurança, declarou guerra ao mundo vivo e atacou 7 anos antes. Zonama Sekot revelou seu sistema hiperpropulsor, que foi construído pelos Langesi, e escapou para as regiões desconhecidas. Nos anos seguintes, histórias sobre o planeta rebelde, que outrora criou naves vivas, circularam entre muitos na orla exterior. No entanto, ele estava se movendo mais do que apenas na orla exterior, pois também estava do lado de fora desta galáxia. Era totalmente capaz de se mover sozinho. Ser o filho do mundo natal dos Yuzanvon certamente fez com que os Yuzan tivessem algum nível de interesse em assumi-lo e torná-lo seu próprio lar. No entanto, eles não tiveram sucesso em fazê-lo quando tiveram a chance. O alcance da civilização estendia-se pelo menos nominalmente até o limite do disco galáctico. Por exemplo, o território do setor corporativo estendia-se até o final do braço Tingel. O disco galáctico e algumas galáxias satélites foram mapeados bem o suficiente para que a omissão de 37 sistemas, incluindo Camino, dos mapas estelares fossem anomalias gravitacionais óbvias, mesmo quando escaneados de longe. Zonama Sekot estava muito longe de onde deveria estar e agora estava nas regiões desconhecidas porque foi atacada. Alguns anos se passaram e ainda estava nas regiões desconhecidas, completamente bloqueadas das rotas do hiperespaço que permitiam às pessoas viajar mais rápido até elas. Não, se as pessoas quisessem chegar a Zonama Sekot, teriam que voar em espaço aberto, sem saber para onde estão indo. O grande volume galáctico designado como regiões desconhecidas incluía áreas desconhecidas em nebulosas densas, aglomerados globulares e halos galácticos. Estima-se que 15% da massa estelar da galáxia esteja contida nas regiões desconhecidas. Muitos governos enviaram repetidamente batedores para as regiões desconhecidas. Certamente era um lugar enorme deixado inexplorado porque as pessoas não se importavam o suficiente para entrar, contentes com o que tinham ou achavam que era muito perigoso. Para Zonama Sekot, entretanto, isso foi ótimo. Pode ter gostado de Anakin Skywalker, o garoto que veio ao seu corpo e depois se conectou muito bem com um de seus filhos, mas isso por si só não seria suficiente para que ele ficasse. Não quando foi atacado como foi. As regiões desconhecidas incluíam uma seção única do disco galáctico ao oeste galáctico de Bakura, Bilbringi e o remanescente imperial. Poderes importantes nesta área do espaço incluíam a Ascensão X, o Império Siruvi, o Vagari, a Colônia Kilik e o Império da Mão, mas também era o lar de espécies como o Croc, o Ebrushi e o Eikari. Embora severamente isoladas do resto da galáxia, essas espécies interagiram umas com as outras e criaram uma espécie de cultura interestelar separada daquela da República Galáctica ou do Império. A comunicação e o comércio eram escassos e pouco frequentes, mas espécies como Lugubraia foram encontradas nos serviços de potências maiores em todas as regiões. Ameaças comuns como Mgao reuniram espécies díspares como X, Lugubraia e outras para combater as suas invasões. Para Zonama Sekot isso não importava, mas havia algo mais por aí, chamando numa área do espaço conhecido para onde não queria voltar. Algo que era familiar. Se ela não soubesse melhor, teria adivinhado que era um de seus navios vivos anteriores chamando por ela, gritando para tentar descobrir para onde ela tinha ido, algo que Sekot teria respondido se fosse estúpido. No entanto, ela sabia que provavelmente era melhor manter isso em segredo por enquanto. Todos os seus filhos estão mortos e aqueles que ainda vivem com ela também estão agora confinados a ela. Ela nunca sairia daquele lugar, nem mesmo quando outros viessem procurá-la. Então, tenho estado de olho nas coisas, mas isso não significa que sou cego para saber o que você está fazendo. Anakin disse enquanto olhava para Linda Barris. Ela era como um coelho assustado que acabará de sair de sua casa e procurava freneticamente um lugar para escapar. Eu não sei do que você está falando. É claro que Barris sabia do que Anakin estava falando, mas ela não cederia à pressão. Ela esperava. Eu acho que você faz. Anakin usou a mão para agarrar logo abaixo do queixo dela e fazê-la olhar para ele. Seus olhos roxo-violeta fitando seus próprios olhos roxos. Ela corou um pouco e quase ficou atordoada quando se inclinou para frente na esperança de sentir o gosto dos lábios dele nos seus, apenas para ser negado quando Anakin se afastou dela. Oh, o quê? Ela estava um pouco chateada, mas não era como se ela não fosse capaz de fazer algo assim com Anakin nunca mais. Eu lhe darei um prêmio se você contar a verdade aqui. Anakin sorriu um sorriso travesso ao dizer isso, sabendo que ela cederia. Recompensa? Ela se lembrou daquele momento em que quase beijou Anakin. Sim. Anakin respondeu enquanto esperava que ela revelasse o que ela mesma estava fazendo, confrontando aqui sobre isso. Afinal, a comunicação é importante nos relacionamentos, e ele queria se comunicar com ela de maneira adequada. Em vez de ter que descobrir que ela estava fazendo coisas pelas costas dele, embora ele estivesse bem, não significava exatamente que ela deveria estar fazendo o mesmo. Por que diabos ela se tornaria a alta sacerdotisa da organização religiosa que havia começado? Parece que ela ficou entediada de fazer outras coisas. Bem, Barris então explicaria o que ela estava fazendo e por que estava fazendo isso.
Simplificando, foi por causa de seu amor por Anakin e por sua crença de que muito do que esta religião dizia ser verdade que ela queria provar sua própria devoção a Anakin. Prove seu amor também, pensando que ela não fez o suficiente de alguma forma. Então você acha que não me deu o suficiente? Anakin perguntou. Claro, eu lhe dei minha mente, corpo e alma, mas desejo fazer muito mais. Parece que Barris se tornou um pouco boba, não que Anakin se importe com ela, devoção. Certamente era algo que ele não esperava dela, mas aceitaria que isso é apenas uma parte de quem ela é. Quando ela decidiu amar Anakin e nem se importar com o fato dele ter vários relacionamentos com várias garotas, ela não se importou. O que ela se importava, entretanto, é que ela tinha algum tipo de insegurança que incluía ela não dar a Anakin o suficiente do que ele merecia. Certamente era uma maneira interessante de encarar o relacionamento, e provavelmente porque ele sustentava ela e os outros, embora eles não fizessem muito por ele em troca. Claro, havia a díade que os conectava e como resultado o tornava mais forte e a eles próprios também, e então certas atividades que eles faziam mais novamente. Isso acontecia nos dois sentidos. Não foi apenas Anakin que ficou satisfeito ou foi mais poderoso, mas foram eles também. Você satisfaz a mim e aos outros com nossos desejos e vontades, mas parece que há tão pouco para lhe dar que eu queria fazer algo. Qualquer coisa que provasse meu amor por você. Barris declarou com bastante paixão. Anakin deu um passo à frente e agarrou-a, abraçando-a. Então, quando você sente esses sentimentos que tenho por você, e eu sinto os seus, isso não é suficiente? Anakin perguntou a ela enquanto ela estava nervosa com essa situação repentina. Bem, é o suficiente, e eu sinto que Barris foi interrompida. E aí está. Seus sentimentos são importantes, mas pense por um momento se isso é ou não algo que você realmente deseja fazer. Um caminho que é extremamente estranho e uma crença que nem eu mesmo tenho. Anakin a parou para que ele pudesse explicar porque achava que essas ações que ela estava tomando eram um pouco bobas. Agradeço tudo que você faz por mim e todos vocês, só de estarem aqui comigo é mais que suficiente. É claro que também aprecio o tempo privado que vocês dedicam a mim. Anakin continuou. Claro, é apenas para você e somente para você. Barris foi interrompida novamente quando Anakin decidiu calá-la beijando-a nos lábios. Anakin transmite suas emoções para ela e ela faz o mesmo. No final Barris não aguentou tanto quanto Anakin e precisou parar para respirar. Agora, por que não nos retiramos para algum lugar mais privado e tentamos novamente com um de seus desejos? Já estou tendo um filho com Ayla, e mais cedo ou mais tarde Sha'ak também engravidará devido à sua resistência. Então, que tal tentarmos novamente? Nisso, Anakin perguntou a ela e ela sorriu um lindo sorriso e começou a arrastá-lo para outra direção. Esse era o seu plano o tempo todo, não era? Anakin então teve uma epifania de que ela poderia ter esperado por um momento como este. Por quê? Eu não sei do que você está falando, mas agora que você mesmo sugeriu essa ideia brilhante, por que não vamos direto ao assunto? Barris tinha um sorriso travesso no rosto, algo que lembrava o de Anakin. Que tortuoso. Eu gosto disso. Anakin concordou com o que Barris planejou e os dois teriam um dia muito apaixonado e cheio de amor. É claro que ao praticar esses atos, eles inadvertidamente ativariam seus laços com os outros e também experimentariam os mesmos desejos, vontades e momentos de felicidade. Afinal, era natural e só tornou o resto da semana de Anakin ainda melhor para ele, à medida que ele passava cada vez mais tempo fazendo amor. Ele pode não ter procurado a vida no harém, mas a vida no harém o escolheu, e ele poderia entregar. Algo interessante e digno de nota foi que durante esse período, Anakin e as meninas estavam passando por uma mudança em seu vínculo. Era algo que estava se tornando tão poderoso e o feedback tão grande que a união entre Anakin e os outros havia chegado a um ponto que poderia ser considerado perfeito. Se algum deles lutasse entre si e não contra, então estariam em perfeita sincronização. Mesmo quando a díade apenas os conectou a Anakin, o vínculo deles com ele era tão poderoso que permitiu que algo assim acontecesse. A única pessoa que ficou de fora disso foi Ahsoka, pois para que o vínculo entre Ahsoka e Anakin florescesse, eles precisariam começar a ter um relacionamento oficial. Bem, havia outra pessoa que ficou de fora disso por enquanto, e essa pessoa é Zana, já que ela está experimentando a coisa de namoro, que ouviu falar e estava disposta a tentar com Anakin. Neste ponto não havia como voltar atrás, então ela poderia muito bem tentar. Capítulo 184, Interlúdio 2. Então, você queria conversar, não é? Anakin perguntou ao permitir que Ahsoka entrasse em seu quarto, visto que este era um dia em que eles deveriam estar praticando meditação. Algo que ela não gostou muito, especialmente porque ele fez isso como uma forma de neutralizar quaisquer avanços que ela estivesse tentando fazer. Sim. Sobre isso, Ahsoka começou, sem muita certeza do que diria a Anakin agora que o tinha sozinho para si mesma. Não. Pensamentos ruins, Ahsoka. Danadinho. Ela rapidamente voltou à realidade, pois Anakin não pareceu notar o que tinha acabado de acontecer, mas Ahsoka sabia melhor, pois ele era uma pessoa bastante sorrateira. Anakin pode ser bem honesto, mas isso não significa que ele não foi capaz de esconder algumas coisas. Tenho a sensação de que você está me insultando de alguma forma? Anakin perguntou a ela enquanto ela se aproximava dele. O que te faz pensar isso? Ahsoka o questionou, curioso para saber por que ele sabia disso. A expressão em seu rosto, é claro. Anakin respondeu com indiferença. Você nem está com os olhos abertos. Ahsoka estava confusa porque Anakin de fato estava com os olhos fechados, incapaz de vê-la. Além disso, isso é verdade. Eu escondo coisas, assim como outros também escondem coisas de mim. Isso não significa que eu seja necessariamente um sorrateiro.
Mas você é totalmente do tipo sorrateiro tentando dar a volta e depois atacar quando o ferro está quente. Eu posso ver isso. Aconteceu com a guerra recente e até mesmo quando se trata da República. A Sokka era na verdade muito inteligente e parecia ser a única que realmente prestava mais atenção às ações de Anakin. Acho que ela tem mais tempo livre. Não foi como se Anakin a fizesse fazer alguma coisa, aceitar algum treinamento básico e quando se tratava de estudar, ele se concentrava em aulas particulares. Era muito melhor do que fazer com que o aprendiz do imperador fosse para alguma instalação educacional pública dentro do Império. Todos iriam pirar com a chegada dela, e certamente haveria algum caos também. Eu não minto. Anakin respondeu quando ela finalmente se sentou em frente a ele. Pelo menos, eu não minto para nenhum de vocês, não é? Acho que não. A Sokka realmente não conseguia se lembrar, uma vez que Anakin mentiu para algum deles, mas ele escondeu coisas. Uma dessas coisas foi ele fazer experimentos consigo mesmo, que foram tão gentilmente trazidos sobre esse assunto porque havia vazado acidentalmente. Eles provavelmente nunca saberiam e ele teria guardado isso para si mesmo. Assim como ele manteve para si sua identidade como Vader e sua participação em eventos que moldariam o futuro do Império, anos antes de se tornar um verdadeiro império. Você esconde coisas, no entanto. A Sokka disse que ainda não estava começando a meditar e em vez disso, esperou ali, olhando intensamente para Anakin. Eu admito. Anakin respondeu ainda com os olhos fechados. Por que você não começa a meditar também, ou quer conversar sobre algumas coisas primeiro? Vader. Sim. E ele? Ou devo dizer, e eu? Anakin perguntou a ela enquanto ele também tinha um pequeno sorriso se divertindo consigo mesmo, e isso só irritou a Sokka. Você pode se explicar. Você sabe o que eu vi, e para você fazer isso. A Sokka parou sem precisar dizer mais nada, sabendo que Anakin entendeu. Se você está preocupado comigo sendo como Vader, tudo bem. Eu só usei essa persona de Vader para um propósito específico, e isso foi para fazer algumas atividades sorrateiras que você parece ter descoberto que eu tenho feito. Anakin respondeu. A Sokka acreditou nele, assim como ela também acreditou nele anos atrás. Acreditei nele quando eles deixaram os Jedi também, e nunca houve um momento em que sua fé em Anakin fosse abalada, até que foi exposto que ele assumiu o manto de Vader em algum momento. Mesmo que ele tivesse retirado esse manto, era óbvio que era algo que existia dentro dele. Não vou mentir e dizer que Vader não é parte de mim, porque Vader e eu somos iguais, mas diferentes. Há uma razão para a existência aqui, e ele não é o mesmo ser de quem você teve visões. Anakin explicou ainda que queria tranquilizá-la e tirar suas dúvidas ou preocupações. Bem, obviamente. A Sokka respondeu, mas no fundo ela estava se sentindo melhor só com as palavras de Anakin. Eu posso sentir você revirando os olhos. Anakin afirmou e ela apenas bufou antes de fechar os olhos e decidir meditar sobre as coisas sozinha. Ela estava com medo de ver aqueles mesmos olhos que Darth Vader olhava para ela, e preferia muito mais os olhos de Anakin agora como estavam. Não que ela fosse dizer isso em voz alta. Dentro da casa de alguns cidadãos empíreos, era possível ver que eles estavam assistindo algo antes de serem rudemente interrompidos por anúncios. Malditos sejam esses anúncios para o vazio do imperador. Um homem rugiu ao voltar de um dia de trabalho duro. A música country genérica começa a tocar em segundo plano quando o anúncio começa. Ei, isso não é. O homem parece surpreso com o que estava acontecendo em sua tela. A câmera se move para um lago de pesca onde um usuário de superforça geneticamente modificado com cabelos loiros sujos e olhos roxos brilhantes está sentado em um barco, abrindo uma gelada com os meninos. O homem tira seu chapéu de cowboy, olha para a câmera e diz, quando não estou sendo o imperador do espaço. A tela rapidamente muda para ele em sua armadura de batalha completa, carregando alguma figura que estava dentro de algum tipo de manto. E tinha a pele bastante pastosa e folgada enquanto as naves estelares empíreas destruíam os combatentes inimigos do céu. A tela volta para Anakin no barco. Sou apenas um cara normal que ama sua família. Adoro sentar e relaxar e tomar uma gelada com os meninos. E a melhor bebida para isso é Sky Luz. A câmera aponta para a cerveja em sua mão, o logotipo sendo mostrado com destaque com pequenas gotas de água fria pingando da marca. A câmera aponta para o céu, onde o logotipo da Claraboy é mostrado em uma fonte grande e a voz do narrador diz: Skylight, a bebida que traz o lar até você, não importa onde você esteja no céu. Bem, eu estarei. O homem agora estava sentado, pensando que acabará de encontrar um imóvel de primeira linha. Eu tenho que conseguir um pouco disso. Quero dizer, o Deus Imperador aprova isso, então isso deve significar que todo mundo vai conseguir, percebendo que ele pode estar atrasado. Ah não, preciso telefonar agora e ver se consigo um pouco daquela linda Skylight. É claro que o homem não percebe o próximo anúncio que aparece, o que sem dúvida o intrigaria ainda mais. Esse mesmo homem também era um ávido jogador de basquete nas horas vagas, principalmente quando saía com os amigos e eles jogavam uns contra os outros em jogos amistosos. A tela corta para outro anúncio e começa a tocar alguma música genérica de hip hop em seu fundo. O mesmo homem de antes, cabelos loiros sujos e olhos roxos, estava em uma quadra quicando a bola em volta daquele mesmo velho, com pele branca pastosa, larga e enrugada e com um manto. Por que esse velho jogaria contra o imperador e por que ele também faria isso vestindo mantos é uma incógnita. O deus imperador do Império foi direto para enterrar e quebrou o vidro. O velho teve um ataque cardíaco por causa do fator legal, e várias garotas, fossem humanas ou alienígenas, todas bonitas, começaram a sacudir a bunda para a câmera, porque sexo vende. O deus imperador olha para a câmera, sorri e depois pisca. Você pode enterrar como eu com Sky Shoes. Eles fazem você se sentir como se estivesse andando no ar. O deus imperador é então cercado pelas garotas antes que suas esposas entrem em cena e chutem aquelas prostitutas para longe de seus maridos, já que elas estavam com roupas minúsculas de líderes de torcida. O deus imperador dá seu conselho. E não se esqueça de ser leal agora.
Todos eles começaram a se afastar enquanto as garotas mal vestidas eram empurradas e afastadas do imperador por suas esposas, apenas olhando para ele saindo e suspirando. A câmera então escurece, quando o homem que estava pedindo a bebida viu a parte final do anúncio. Não, eu preciso pegar isso também. A mesma coisa aconteceria em muitas casas das empresas subsidiárias das indústrias Empyrean e Skywalker que produziam esses produtos e seriam inundadas com pedidos para essas mesmas coisas anunciadas. Maridos, pai, irmãos, sobrinhos, todos os homens provavelmente foram de alguma forma incomodados pelas mulheres que viviam com eles, que eram suas mães, esposas, filhas ou sobrinhas, sobre seu desejo irresistível de conseguir essas coisas. Eles não iriam pará-los, não. Na verdade, eles também gostariam de apoiar o imperador, mas só não queriam que seus homens enlouquecessem de repente por causa de alguns pares de sapatos idiotas ou de álcool. Dado que os sapatos e o álcool foram endossados pelo imperador Deus, eles sabiam que isso lhes permitiria finalmente ficarem bêbados novamente. Afinal, o super soro era super eficaz e quase desativava completamente a capacidade das pessoas de se envenenar, mas agora havia uma alternativa para esse problema, que era o super soro e agora um substituto para algo que eles haviam perdido. Anakin criou um problema através do super soro e também estava vendendo a solução. Certamente era uma perspectiva covarde algo assim acontecer, mas ninguém dentro do Império se importava. O imperador deles não faria isso apenas para prejudicá-los ou tirar vantagem deles e, mesmo que o fizesse, merecia algo em troca de seus esforços para melhorar suas vidas. Era algo que eles desviariam de bom grado e aceitariam. Novamente Anakin estava se aproveitando da situação em que algumas pessoas dentro do Império se encontravam, e por causa disso, outros tentariam investigar isso também. As indústrias Skywalker ainda poderiam crescer, mas seus concorrentes também poderiam tentar crescer, visto que o mundo dos negócios é assim. É melhor que ele dê algum incentivo na forma de monopolizar o mercado por um curto período, então outras empresas criadas dentro do Império fariam algo semelhante. Ele também não fez essas coisas por um preço alto, pois isso seria bobagem. Ele não queria que outras empresas tivessem a grande ideia de tentar enganar seus clientes para conseguir mais dinheiro. Isso era algo que ele já conhecia em sua vida anterior e também aconteceu na República Galáctica, tornando sua marca exclusiva, aumentando o preço, o que também aumentaria a riqueza acumulada construída nas costas de seus trabalhadores e clientes. Era um jogo perigoso, mas Anakin tentaria manipular tudo para não sair do controle, porque no final das contas as empresas ainda precisavam ter lucro. Embora o Império fosse agora oficialmente o verdadeiro governante do setor Arcanis, cujo nome Anakin prontamente receberia pedidos para mudar o nome. Para o setor Skywalker, eles começariam a olhar para suas outras áreas. Shomel, onde está Naboo e Kelly, onde está Datomir. De Naboo, muitos reforços foram enviados através deles para começar a ocupar planetas e assumir setores de seu sistema. Infelizmente eles não puderam assumir o controle de outro sistema dentro do setor Shomel porque ele está sob a República, no entanto, Anakin não se importou com isso. O primeiro foi Enark, um importante mundo comercial localizado na confluência de várias hiperrotas que conectavam os mundos da Orla Média entre o caminho Idiano e a corrida coreliana. Era um ponto final da corrida Enark e um ponto de partida para o comércio e viagens para a Orla exterior. Territórios. Ninguém atualmente tinha qualquer influência sobre este sistema, então o Império ficaria feliz em tomá-lo para si. Então veio o sistema Lui, um sistema estelar localizado na região da Orla Média da galáxia. Não tinha muito, mas poderia ser usado para algumas coisas já que ficava na rota comercial. Dentro do setor Kelly, pelo qual Talzin é responsável, o Império estava ajudando a rainha datomiriana chamada Talzin e assumiu o controle de Catar, o mundo natal das espécies cátaras, repleto de muitos nichos ecológicos e enormes insetos predadores. Este lugar tinha um lugar e tanto e os cátaros seriam transformados em algo semelhante ao que é Datomir. Então o último lugar para aquisição foi Vinsot, o planeta natal das espécies Chevin e Shell no setor Kelly dos territórios da Orla exterior. Era um planeta temperado com zonas de pastagens e pradarias, gelo ártico e desertos. Foi aqui que pode ter havido alguma contenção com o movimento separatista, já que este planeta ficou sob o seu espaço, porém não estava ocupado ou sob seu controle. Então Anakin achou prudente agarrar para aumentar a influência que o Império tem sobre o setor Kelly. Depois que tudo isso foi resolvido, no entanto, Anakin esperou algum tempo de inatividade. Então ele teria algum tempo de inatividade, o que significa que ele não faria muita coisa. Afinal, ele estava apenas fazendo alguns anúncios, que se Sidious fosse inteligente o suficiente veria a mensagem. É claro que Sidious pode não ver a mensagem nesses anúncios porque não estava interessado em coisas assim e a maior parte de seu tempo era ocupada por outras coisas. Anakin, entretanto, queria revelar a eles que sabia que Sidious era um Lord Sith, nem que seja para torná-lo ainda mais cauteloso, já que Anakin acabará de mostrar o poder de seu império por meio das ações tomadas. E agora ele tem um exército ainda maior. Certamente seria interessante, mas ele estaria se concentrando um pouco na família agora. Acho que isso é o suficiente por enquanto, posso começar a expandir novamente assim que os refugiados do espaço UT começarem a se dirigir ao Império. Anakin pensou consigo mesmo. Capítulo 185, Interlúdio 3. Foi um belo dia em Tatooine, pois os sóis que o planeta orbitava pareciam estar em órbita ao redor de Tatooine, como se fosse o centro do sistema da galáxia ou mesmo do próprio universo. As pessoas estavam cuidando de seus próprios negócios, seja indo para o trabalho ou saindo para desfrutar das liberdades e liberdades que o Império proporciona ao seu povo. Em geral, todos estavam se divertindo bastante e também estavam com um espírito bastante festivo. Não se constrói simplesmente uma cultura e uma sociedade num dia e também é necessário que haja festividades. A religião também é bastante normal, mas as tradições que as famílias transmitiriam de geração em geração deveriam tornar-se parte de uma sociedade.
Sem tradições, a cultura não tem coisas comuns para conectar as pessoas. Então, em memória de Anakin e Vader ajudando o povo, escravizados enquanto se levantavam e lutavam contra o Império Ut criado por Jabba, Ut era certamente algo para lembrar. Depois teve o aniversário do Anakin em si, tornando-o algo que todos comemoram, mesmo quando era apenas mais um dia normal. As pessoas procuraram torná-lo algo especial. Depois havia uma tradição que envolvia Anakin indo e deixando o Império, e a data de seu retorno registrada para simbolizar a jornada e o crescimento de uma pessoa até se tornar um adulto. Às vezes, uma pessoa teria que deixar sua casa para ir para algum outro lugar estrangeiro e crescer lá. O aniversário de Anakin foi um evento religioso, a celebração da rebelião de escravos foi um feriado. A partida e o retorno de Anakin é outra tradição religiosa e cultural, e finalmente, a coroação de Anakin é considerada um feriado totalmente novo para o povo. Existem feriados, e muitos deles de alguma forma envolvem Anakin. Então, para cada planeta, eles tiveram seus próprios eventos separados, de acordo com sua própria cultura e história, juntamente com as adições de tradições culturais e religiosas a partir de Tatooine e Anakin. Nem todos os lugares teriam exatamente os mesmos eventos, mas todos teriam todos os eventos que incluíam Anakin até certo ponto e se fosse feriado, então seria permitido. No entanto, outra festividade entrou em cena, pois o povo celebrava agora o que está sendo chamado de fim da escravidão. O fim da escravidão, sendo um novo evento, tudo começando por causa de Anakin e daqueles dentro do Império trabalhando para superar isso de uma vez por todas. Bem, pelo menos a escravidão é aberta, pois sem dúvida a escravidão ainda acontecia a portas fechadas, especialmente em áreas fora da influência do espaço Império ou Ut. Olá! Anakin gritou para ver se havia alguém lá. Ele bateu na porta novamente já que estava dentro do Sky Palace, esperando que quem estivesse atrás desta porta saísse e cumprimentasse-o. Ela está dormindo? Ele pensou consigo mesmo enquanto esperava a pessoa com quem ele havia feito planos hoje sair, mas parecia que ela ainda estava dormindo ou hesitava. Ele sempre poderia simplesmente invadir, mas isso seria algo bobo, não seria? Espere. Uma voz feminina foi ouvida do outro lado e ela parecia estar em pânico e pelo que Anakin podia ouvir, ela parecia estar com pressa para chegar à porta, mas por outro lado estava fazendo outras coisas. Especificamente tentando se apressar e vestir algumas roupas, ou pelo que ele percebeu, algumas pequenas aplicações de maquiagem. Ele não se importava com maquiagem, mas preferia o rosto natural de alguém, mas parecia que a mulher do outro lado não sabia disso, ou não queria sair para encontrá-lo sem algumas garantias de que ele ficaria atraído pelo rosto dela. Não é isso importaria considerando que a maioria, se não todas as mulheres ao seu redor já eram extremamente atraentes. Abrindo a porta finalmente é revelado que é Zana, a mulher Sith resgatada e trazida de volta à vida por Anakin do Inferno, também conhecido como Caos. Eu estou pronto. Ela disse muito fofamente, pois parecia estar com pressa. Suas roupas pareciam boas e acentuavam suas curvas e outras partes físicas nas quais Anakin se interessaria. Ela também tinha um pouco de maquiagem mínima, também porque não tem a mesma pintura facial de sua primeira vida. Ficou claro ver seus belos traços. Tem certeza? Anakin estava sorrindo, pois parecia que Zana estava disposta a fazer algum tipo de esforço ao sair com ele, formalmente. Anakin estendeu a mão e afastou um pouco do cabelo dela que estava um pouco bagunçado. Ela percebeu isso e um pequeno rubor adornou suas feições, o que só fez Anakin pensar que ela estava ainda melhor. Pronto, tudo pronto então. Como este é o seu primeiro encontro real, decidi que em vez de fazer tudo como uma pessoa normalmente faria, deveríamos tentar alguns dos básicos que as pessoas fazem. O que você acha disso? Anakin a teria levado para fazer coisas que ela gostaria de fazer, o que provavelmente seria destruir coisas ou entrar em brigas com outras pessoas. Ele não se importaria de fazer algo assim com ela, mas não é exatamente isso que constitui um encontro normal, e ela nunca teve uma vida relativamente normal antes. Com ela sendo uma Lorde Sith antes de sua morte, e depois sendo arrastada para fora do inferno por Anakin não apenas porque ele queria, mas ele tinha seus próprios motivos. Bem, se é assim que você diz que vai ser, então acho que está tudo bem. No fundo, Zana apreciava muito que seu primeiro encontro fosse considerado normal. Ela queria pontuar as coisas que as outras garotas que ela ensinava na academia faziam, o que pode ou não incluir algum tempo especial a sós com Anakin depois, mas onde quer que fosse, ela provavelmente ficaria feliz ou entediada. Dado que tudo seria uma experiência nova para ela não tem dúvidas de que provavelmente não ficaria entediada, principalmente com Anakin por perto. Se ela dissesse a Anakin que estava entediada com essas coisas normais de menina, então ele provavelmente recorreria ao plano B, sendo algumas coisas pré-planejadas que ele sabia que ela gostaria de fazer. Não que Anakin fosse dizer isso a ela, é claro. Devemos nós? Anakin estendeu o braço enquanto ela também o agarrava e eles passariam o resto do dia aproveitando e passando tempo um com o outro. Como resultado, o relacionamento deles ficou um pouco melhor. Shel Palpatine, o Supremo Chanceler da República Galáctica, Lorde Negro do Sith como Darth Sidious, não achou graça. Não foi nem um pouco divertido, pois recebeu alguns relatos sobre o Império tendo uma guerra grande, mas de curta duração com os Uts. Não foi escondido de ninguém, e na verdade, ele diria que isso foi feito publicamente de propósito para garantir que todos soubessem do poder do Império. Isso também foi feito no momento correto, porque a República estava pensando que poderia simplesmente colocar o Império sob seu próprio controle. Eles sabiam do poder dos Impérios, mas não era como se eles não pudessem atrair o poder de outros senadores ou sistemas ao seu alcance para ir atrás deles e forçá-los a ficar sob o domínio da República. Algumas pessoas estavam pensando que poderiam fazer isso, mesmo quando ele, o próprio Sidious, sugeriu que não.
Ele não se importava se eles tentassem, no entanto, porque quem sabe o que aconteceria e em vez disso, ele iria esperar que eles se reunissem e então forçaria o Império, amante da paz, a ajudá-los a vencer os separatistas de maneira adequada, em vez de apenas usá-los para obter fundos, vendendo-lhes androides. Algumas pessoas ficaram chateadas, pois podiam ver o que o Império estava fazendo, não que pudessem realmente fazer alguma coisa, porque ao mesmo tempo também estavam gratos. Não havia como dizer quanto tempo essa guerra civil teria durado, então Sidious também estava apostando no Império, permitindo-lhes comprar grandes quantidades de androides para compensar o déficit de clones. Não que os clones constituíssem a totalidade dos exércitos herdeiros. Agora que o Império mostrou suas verdadeiras cores, todos dentro da galáxia sabiam que deveriam ficar longe do Império e de tudo o que quisessem. Embora possa não ter havido nenhum conflito real entre o Império ou aqueles dentro do Império com qualquer outra organização ou governo da galáxia, isso não significava que eles simplesmente parariam sua conquista nos Uts. Aqueles que eram mais políticos ou apenas tinham um senso aguçado da política do que estava acontecendo dentro da galáxia, poderiam dizer que o Império estava fazendo movimentos que podem parecer apenas o curso natural de ação, mas eles planejaram isso. O Império era um oponente muito mais assustador do que Sidious pensava inicialmente e ele estava começando a considerar que seria mais cauteloso com Anakin agora. Agora ele analisaria profundamente qualquer uma das ações tomadas e palavras ditas pelo Imperador do Império, simplesmente por causa deste grande evento que mudou o cenário dos relacionamentos dentro da galáxia. Todos estarão olhando para o Império e esperando que ele passe para o seu lado, pois era um inimigo inteligente que ninguém queria enfrentar. Então, por enquanto, todos prenderiam a respiração em torno do Império, simplesmente porque eles subiram ao poder tão rápido que é uma loucura. Eles agora controlam totalmente o setor Arcanis. Sidious pensou consigo mesmo enquanto olhava para o mapa holográfico exibido à sua frente que lhe dava uma visão de toda a galáxia conhecida. Mesmo alguns sistemas ou planetas não divulgados não foram divulgados ao público, pois nem todas as informações eram exatamente de conhecimento público. Com o setor Arcanis completamente sob o controle dos Impérios e até mesmo o espaço Ut agora caindo sob o controle do Império, embora não oficialmente, era um estado fantoche e Sidious podia ver isso claramente. Eles tinham enorme poder e controle sobre o comércio, e até mesmo sobre os espaços da hipervia, e ordens ou regras foram dadas tanto à República quanto aos separatistas para que eles não lutassem enquanto estivessem dentro das fronteiras do espaço Império e Ut, completamente natural e normal, já que ninguém iria querer transformar o seu território num campo de batalha só porque algumas potências estrangeiras estavam em guerra. Isso seria ótimo e ruim para Sidious, pois ele não queria prolongar a guerra por muito tempo e em vez disso, queria terminá-la no momento certo, para que pudesse obter controle total e completo sobre o Senado. Quando isso acontecesse, ele próprio se tornaria um imperador, o imperador do Império Galáctico, Imperador Palpatine. Soa muito bem. Esses pensamentos resumiam a alegria que Sidious sentiria ao alcançar seus objetivos. Objetivos que se tornaram mais difíceis mais uma vez, por causa do Império, ou foi o tempo todo por causa do incômodo escolhido. Certamente era algo para se pensar um pouco mais, se o status de Anakin de escolhido estava ou não interferindo em seus planos, assim como seu agora falecido mestre havia dito que faria. Ou foi apenas o fato de Anakin ser algo que ia contra o que ele estava trabalhando e é facilmente a melhor das duas opções para um imperador. Palpatine estava criando alguns planos alternativos para si mesmo em caso de fracasso, porque estava começando a ver que por causa dos desenvolvimentos dos impérios, as pessoas dentro do Senado não estavam indo exatamente na direção que ele deseja. Era como se tudo estivesse sendo tirado de seu controle e colocado nas mãos de outra pessoa. O menino deve morrer, ele pensou consigo mesmo enquanto olhava para a imagem de Anakin, que era extremamente bonito. Sidious agora estava planejando derrubar o Império, derrubando seu líder porque sem cabeça a cobra morreria. Depois que Anakin for cuidado, provavelmente haveria alguns problemas do Império, mas naturalmente tudo ficaria bem. Ele está farto de tentar colocar Anakin sob seu controle e já estava procurando outro aprendiz, alguém que não fosse como Duokan e em vez disso, seria um peão fácil de manipular e um poderoso usuário da força. Ele tinha muitas opções para tentar se infiltrar no Império e tentar matar Anakin e envenenar é um desses métodos. É claro que Palpatine não sabia que isso não funcionaria, mesmo que conseguisse fazer Anakin beber algum veneno. Afinal, Anakin está imune, e se isso não funcionasse, ele começaria a enviar alguns assassinos que Dooku estava treinando. Algo que pode ser mais diferente mas provavelmente ainda seria relativamente fácil de cuidar por Anakin. Um homem não pode derrotar muitos. Sidious conhecia os poderes dos números e acreditava que se enviasse muitos para atacar Anakin ao mesmo tempo ele não conseguiria resistir e morreria. Isso se sua tentativa de envenenamento falhasse. Se tudo mais falhar, no final seria melhor se ele tentasse cuidar de Anakin sozinho. Algo em que Palpatine estava começando a acreditar cada vez mais é que às vezes você tem que cuidar de seus próprios problemas porque os outros são muito incompetentes para fazê-lo. Se você quer que algo seja bem feito, então você deve fazer você mesmo. Claro que isso iria se expor para todos. Sem dúvida o garoto iria expô-lo naquele momento. Mas nesse momento ele teria que matar Anakin porque isso cuidaria de seu concorrente. Depois, há aqueles que ele estava pensando em adotar como aprendiz, e ele tinha algumas opções que seriam interessantes. Ferus Olin era alguém com quem Palpatine estava tentando mexer, especialmente depois que ele deixou a ordem por motivos, um em particular sendo Anakin. Algo que Palpatine e Ferus tinham em comum. Depois, há o palhaço desajeitado conhecido como Jar Jar Binks.
Acredite ou não, Jar Jar era na verdade sensível à força, mesmo sem saber que ele era e porque ele era um peão tão fácil de manipular e era possível ver sua sorte, que é a aplicação da força por Jar Jar subconscientemente para ajudar a si mesmo. Depois há outro substituto em potencial, Gartezar, que Palpatine só descobriu recentemente nos tempos atuais. Ele havia acolhido Garth e atualmente o estava treinando no lado negro da força, que ele já estava aprendendo antes de Garth matar seu mestre anterior porque ela o traiu. Garth é inadequado porque quer alguém mais forte que Darth Tyrannus. Claro, havia um dos assessores administrativos seniores conhecido como SLY Moore, alguém que ele mantinha perto de si, tanto com fascínio do lado negro quanto porque ela parecia ter alguma atração por Palpatine. Não que ele se importasse muito e em vez disso ele a estava usando para algo no futuro que desejava tentar. Agora, porém, ela pode ser mais útil como uma aprendiz adequada, mas seu poder é inadequado para as necessidades dele. Então suas escolhas foram entre Jar Jar, que na verdade tinha uma conexão muito poderosa com a força, ou Feruzolin, que era considerado um rival de Anakin, o que significa que ele também era adequadamente poderoso. Ou ele poderia fazer de ambos seus aprendizes e quebrar a regra de 2. Ao mesmo tempo, manter Tyrannus por enquanto também, já que Tyrannus também não se preocupava com a regra de 2. Escolhas, escolhas, escolhas. Capítulo 186, Interlúdio 4. Vamos passar algum tempo sozinhos, vamos? Anakin fez a pergunta para Sha'ak, que era considerado o mais solitário do grupo, e foi tudo autoimposto, mas ela não se importaria de apenas ter Anakin por perto. Realmente? Ela perguntou em um tom bastante sedutor, já que normalmente quando os dois passavam algum tempo a sós um com o outro, de alguma forma terminava em uma cama onde eles fariam algumas atividades muito exaustivas. Bem, atividades exaustivas que esgotariam principalmente Sha'ak, já que Anakin tinha uma resistência interminável. E não me refiro a passar algum do nosso tempo sozinho. Quero dizer que deveríamos fazer outra coisa além de fazer isso o tempo todo que estivermos um com o outro. Anakin disse que embora não se importasse, ele tinha certeza de que um relacionamento construído exclusivamente por sexo não duraria. O que vamos fazer então? Sha'ak não tinha muita ideia de como deveria ser um relacionamento romântico e ela tinha acabado de decidir se casar com Anakin porque o amava. Simples, mas não exatamente preparada, ela está para um vínculo desse nível. Então você não fez muita coisa? Nada de fazer compras ou sair para Tatooine e apenas explorar a cidade ou qualquer outra coisa. Anakin não ficou muito surpreso, mas ainda assim parecia estranho ela nem sequer tentar atividades fora de sua zona de conforto. É bom ter todos, mas com o nível de isolamento que ela tem, só fazia sentido porque ela não pensou muito em deixar os Jedi. Na verdade, seu desapego com qualquer pessoa interna pode ter desempenhado um fator-chave em sua partida e seu apego a Anakin era tudo o que ela precisava para partir. O problema, porém, é que ela também defendeu os ideais Jedi por um longo tempo, antes que ele começasse a transformar a maneira como ela pensava sobre as coisas, seja por meio de discussões ou simplesmente por ele estar presente. O que você quer dizer? Acho que fiz uma quantidade adequada de coisas durante minha vida. Sha'ak respondeu, aparentemente ofendido por Anakin dizer que ela era inexperiente. Bem, ela era inexperiente quando se tratava de certos fatores, o que foi algo que surpreendeu Anakin, mas ao mesmo tempo, isso realmente não deveria ser dado ao seu caráter. Ela tinha experiência em outros assuntos, um exemplo sendo sua habilidade com um sabre de luz, e não dessa forma, mas com um sabre de luz genuíno. Ela foi anunciada como alguém incomparável com o sabre e no combate com o sabre, é claro, de sua própria geração. Agora ela certamente daria até Dooku e Yoda uma chance pelo seu dinheiro apenas na habilidade com o sabre. É bom que Anakin goste de se manter treinado e atualizado em suas habilidades, o que por sua vez também ajuda os outros. Todas as suas mulheres o usam como um androide de treinamento em vez de androides de treinamento reais, e ele pode ver por que o fazem, porque ele sempre limpa o chão com elas. Ele estava tentando se conter, mas em algum momento sua menor quantidade de nível de poder ainda é suficiente para igualar todos aqueles a quem ele está ligado ao mesmo tempo. Às vezes havia dias em que Anakin reunia todos eles para lutar contra ele ao mesmo tempo, algo que parecia aumentar com o passar dos dias. Parecia que todos eles gostavam de tentar derrotar seu rosto presunçoso juntos com mais frequência e mesmo assim ainda perderiam. Ele às vezes até dizia assim, deixe todo o seu ódio alimentar você. E ele ria loucamente como uma espécie de supervilão. Certamente foi uma experiência interessante. É claro que você é experiente, ainda mais agora que passou um tempo comigo. Anakin sorriu ao ouvir isso, pois percebeu que ela estava um pouco tímida com sua declaração. No entanto, você realmente não sai para ver o mundo, e embora eu não queira forçá-lo a fazer nada, estou aqui apenas para sugerir que talvez pudéssemos fazer outra coisa além de tentar fazer bebês. Não me entenda mal. Anakin fez um gesto e puxou-a para mais perto de si. Eu não me importaria de continuar com essas atividades se você desejar. No entanto, isso é feito com a condição de que você tente fazer algumas das coisas normais que as meninas geralmente gostam de fazer. Anakin continuou. Como? Sha'ak questionou antecipar totalmente tal coisa, não hesitando em nada quando Anakin falou sobre a recompensa que ela receberia se obedecesse, mas ela não estava disposta a interromper as negociações mais cedo. Ela iria ordenhá-lo por tudo que ele tem, ou pelo menos morrer de prazer tentando. Espere. Pensamentos ruins.
Guarde essa energia para mais tarde, Shaq pensou consigo mesma, pois estava sendo um pouco pervertida. Bem, coisas como ir a um encontro, até mesmo me deixar te seguir enquanto você compra coisas nas lojas, e depois me forçar a carregar essas coisas. Isso não parece tão intrigante? Para ser honesto, Anakin não queria fazer algo assim, porque era uma dor e embora ele não considerasse exatamente uma perda de tempo porque alguém estava passando um tempo com uma pessoa querida, isso não significava a mesma coisa. O tempo não poderia ser usado para fazer algo de maior importância. Você sabe que eu não sou como as outras garotas. Eu nunca iria querer fazer essas coisas. Shaq disse. Não é como as outras garotas? Anakin ergueu uma sobrancelha, pois isso parecia ser uma brincadeira com como as mulheres sempre se consideravam únicas de alguma forma, quando poderiam muito bem ser uma vadia básica. Claro que não, mas eu faço as coisas de maneira diferente e você sabe disso. Shaq respondeu. Eu faço. Ele acenou com a cabeça em resposta. Então, se você realmente insiste que eu tente algumas coisas que as pessoas normais fazem, eu poderia tentar. Só para você, no entanto, já que parece estar tão preocupado com o fato de eu ser um solitário. Não, eu sei que você tem amigos e confia nos outros, mas isso não significa que eu não goste do que você faz. Isso seria bobo da minha parte e meio contraditório, certo? Eu sei que ser o imperador do Império não é exatamente o que muitos de vocês gostariam para mim. Anakin sabia que as garotas não queriam exatamente que ele gastasse tempo sendo o imperador, mas porque ele administra seu tempo extremamente bem e tem acesso a usar vários pensamentos processadores, ele consegue reservar tempo para todos eles. Não apenas arranjar tempo, mas ainda ter tempo extra para fazer suas próprias coisas, porque ele não passaria cada minuto do dia com um deles, e nem eles passariam cada segundo acordado perto dele. Isso seria bobagem, pois pode ser verdade que seus mundos giram em torno dele de certa forma, como uma estrela que cria sua própria gravidade. Isso não significa que eles não tenham coisas próprias para fazer. Bem, isso é apenas óbvio. Acho que a diferença aqui é que você é capaz de ganhar tempo em comparação com outros homens de sucesso. É difícil fazer o que você faz e eu sei disso, assim como todo mundo. Shaq respondeu antes de colocar a mão no cheque de Anakin. É realmente tão ruim que eu não queira fazer coisas que todo mundo gosta de fazer? Ela tinha uma expressão falsa no rosto que falava de decepção e mágoa. Isso não vai funcionar comigo. Seus atos são lamentáveis em comparação com os rostos que Padme é capaz de fazer. Anakin achou seu ato fofo. Bem, Du, é natural que ela tenha uma cara de pôquer melhor do que olhos. Afinal, ela é a pessoa que mergulhou no mundo da política, enquanto eu sou apenas um Jedi antissocial. Não, não é mais um Jedi, mas em vez disso, um antissocial sensível à força. Shaq respondeu. Você sabe que no final não me importo muito, mas você é algo que não faz sentido. Anakin disse. Ah, e como é que não faço sentido? Shaq disse balançando a cabeça. Logicamente falando, Anakin começou apenas para ser interrompido. Não, não, não. Nada disso. Venha, vamos voltar para o meu quarto e me permitir sugar essa energia tensa de você. Shaq começou a puxá-lo para o quarto dela, sem se importar com mais nada e com um objetivo em mente. Suspirando, Anakin desiste de tentar torná-la mais sociável, pois parecia que realmente não havia problema. Eu acho. Seja como for, acho que já estou farto de tentar convencê-lo a fazer algo e é óbvio que você só quer fazer essas coisas comigo, ou de outra forma fazer coisas com a força. Eu te amo, Shaq, do jeito que você é. Anakin disse de repente. Isso a faz parar de repente, enquanto eles se aprofundavam em seu quarto. Ela se vira para olhar nos olhos de Anakin, olhos que ela olharia por toda a eternidade, mas ela estava apenas sendo dramática aqui. Você pode dizer isso de novo? Ela olhou para ele e quis ouvir aquelas palavras de novo, porque era raro Anakin dizer as palavras, eu te amo. Ele preferia expressar seus sentimentos por meio de ações, porque as palavras não fazem exatamente isso por ele, embora fosse algo que as mulheres, em particular, diziam o tempo todo. Principalmente sobre tudo também, não que eles realmente amassem as coisas no mesmo nível, mas ainda era algo para se observar. Realmente? Anakin perguntou. Shaq apenas acenou com a cabeça e esperou que Anakin cedesse ao seu pedido. Ele suspirou, antes de dizer isso mais uma vez exatamente como ela havia pedido, já que não era tão difícil dizer essas palavras, mas não era algo que ele quisesse dizer o tempo todo também. Eu te amo. Eu também te amo. Shaq sorriu quando ela começou a arrastá-lo para a cama. E tenho certeza que você me amará mais pelo que está para acontecer a seguir. Tenho certeza que vou. Bem, isso foi interessante. Obi-Wan disse que os Jedi que haviam partido em sua viagem para Tatooine tinham acabado de voltar, pois estavam demorando para voltar. Eles podem ter partido imediatamente, mas antes de receberem qualquer ordem ou criarem suas próprias ordens para seguir quando se tratasse de guerra, não havia nada. Eles podem ter sabido que a guerra entre os separatistas e a República estava agora de volta ao seu auge, mas eles estavam demorando para voltar. Nenhum deles queria exatamente voltar à guerra novamente, especialmente depois que não foram encarregados de nada e apenas exploraram como era em Tatooine. Mas se foi até levado a querer ficar, enquanto os outros também tiveram pensamentos semelhantes de querer ficar lá. Foi atraente, algo que os atraiu foi o equilíbrio e a vibração da vida e da força do planeta. Este grupo, Yoda, Yadlidui, Mace Windu, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Kim-Lanvus, Luminara Unduli e Plo-Koon tiveram um retorno chocante e surpreendente. Especificamente, eles receberiam a notícia de que o Império de alguma forma havia entrado em guerra nas curtas 2 semanas em que permaneceram em Tatooine e depois na curta e atrasada viagem, de volta, onde o Império prosseguiria para vencer. Sim. Qui-Gon respondeu pois não haviam recebido nenhuma notícia, mas assim que voltaram foi como se seus dispositivos de comunicação começassem a explodir com as mensagens enviadas a eles.
Anakin sabotou deliberadamente a comunicação deles durante o curto período de tempo que o Império levaria para assumir o controle dos Utts. Isso foi feito porque ele não queria exatamente que eles voltassem e começassem a exigir explicações dele. Não que ele lhes desse uma, mas era uma dor de cabeça a menos para se preocupar, especialmente agora que ele havia vencido e feito isso com o mínimo de perdas para a vida. Bem, ele é seu aprendiz, Mestre Windu. Qui-Gon queria se esquivar da culpa de ajudar a criar Anakin de certa forma, também Massi. O quê? Não, acho melhor que ele estivesse seguindo seus passos. Massi, é claro, devolveu essa responsabilidade, como se fossem eles que levaram Anakin a fazer isso. Chega, acho que é isso. Yoda finalmente falou quando começou a esfregar a testa com as coisas que haviam descoberto. Contemple não precisa das ações de Skywalker. Os problemas empíreos o separam da República. Neste ponto, Yoda está farto de tentar manter o controle sobre Anakin, porque parece que eles estavam falhando até nisso. Ele prefere que eles concentrem seus esforços na guerra entre os separatistas e a República, enquanto simultaneamente tentam usar suas habilidades de previsão restauradas ou restauradas lentamente para identificar o Lord Sith dentro do Senado, sobre o qual Dooku havia falado. Acho que voltarei para meus aposentos agora e começarei a contemplar minhas escolhas de vida. Killan disse e começou a partir sem sequer um adeus adequado, onde Luminara também começou a se afastar lentamente do constrangimento da situação. Certo. Acabei de lembrar que tenho algumas coisas para fazer. Obi-Wan, vendo o que os outros 2 mestres Jedi haviam feito, tentou fugir sozinho, apenas para ser interrompido por Qui-Gon. Ah, não. Acho que você será necessário em algumas outras coisas. A guerra está de volta, você não sabe? Qui-Gon disse em um tom prático. Suspirando, Obi-Wan responde. Ok. Certo, Mestre Qui-Gon Jinn está. Mestre Obi-Wan Kenobi seja realocado, você irá. Yoda disse. Certo. Obi-Wan não pareceu muito entusiasmado com esta declaração. No resto do tempo, todos recuperavam o rumo e Yoda participava de uma pequena reunião com Qui-Gon e Massi para que pudessem discutir algumas coisas em particular, especificamente para fazer com Anakin, enquanto Plo-Koon e Yadlido seguiram seus próprios rumos, com seus próprios pensamentos sobre o assunto. Principalmente Mestre Yadlidon, que estava pensando no que deveria fazer, especificamente ela estava se questionando e o que estava fazendo dentro dos Jedi. Algum tempo depois, ela teria uma epifania de que ir e ingressar na Ordem Impéria era provavelmente o melhor curso de ação. Isso viria da própria força e ela iria para lá mais tarde, com seu papel indeterminado no grande esquema das coisas. Depois, a Plo-Koon, que tinha pensamentos semelhantes, mas estava principalmente focado no bem-estar de Ahsoka e percebeu que ela estava bem. No entanto, ele tinha a sensação de que as coisas iriam mudar, e não era a força que iria lembrá-lo. Obi-Wan foi enviado de volta para continuar seu trabalho no campo de batalha. Luminara e Killan tinham suas próprias ideias, especificamente relacionadas a Ayla e Barris. Killan realmente não queria estar ao lado de sua filha substituta, e Luminara realmente não queria estar perto do que ela começou a considerar como família. Só o tempo diria, e como seus pensamentos começariam a afetar suas ações dentro da Ordem, se isso os levaria a sair e convencer outros a partirem com eles, ou a se tornarem firmes em suas crenças dentro da Ordem Jedi. Capítulo 187, Interlúdio 5. Anakin acumulou uma grande quantidade de forças militaristas neste momento, o que significa que ele poderia continuar sua campanha atual, assumir e fazer uso de mais planetas e esperançosamente diminuir a distância entre o continente do Império e seus outros que eram considerados sistemas de colônias. O sistema Koyogra foi o único sistema estelar localizado no setor Grou dos territórios da Orla Exterior, o que significa que depois que o Império o assumiu, este setor agora é considerado espaço e território adequado do Império. Tornar-se-ia outro mundo comercial, um centro de comércio tal como os outros que foram tomados. O próximo setor depois deste seria o setor sob o qual os Kaminoanos se enquadram, o que significaria que Anakin teria que ter cuidado ao levar este setor para o Império. Tecnicamente, os Kaminoanos não fazem parte da República e se ele se tornar seu líder, isso significaria que a República realmente depende do Império para tudo, até mesmo seus empreendimentos futuros onde poderiam ter futuros clones. Em primeiro lugar, os mundos e sistemas dominados são Tiels, um planeta no setor Abrion dos territórios da Orla Exterior completamente coberto por pastagens. Considera-se que Tiels possui um forte potencial como futuro planeta agrícola, o que significa que se tornaria mais um local que permitiria o cultivo de alimentos para o Império. Era um planeta estranho, já que tinha alguns laços tanto com a República quanto com os separatistas, mas na verdade não era considerado parte de nenhuma dessas facções, o que significa que está maduro para ser tomado. O próximo é Ron, um planeta localizado no quase impenetrável manto do Sith. Conhecido por suas Ronstones, o planeta foi constantemente procurado por caçadores de tesouros durante anos. Localizada na rota do hiperespaço Trialulus Trade Route e na rota dos contrabandistas Mumblistar Naran. Este lugar seria perfeito para começar a aumentar novamente o valor do Império e de sua moeda, o que significa que seu poder econômico aumentaria mais uma vez. Este planeta e sistema só poderia ser um lugar onde Anakin pudesse abrigar mais pessoas e também um lugar onde as pessoas pudessem ficar ricas ao descobrir Ronstones, o cristal precioso que este planeta produziu naturalmente. Havia também alguns outros minerais que poderiam ser extraídos, então este também era um planeta útil. Efi, o próximo planeta localizado no sistema Efi do setor Abrion, dentro da porção Slice dos territórios da Orla Exterior. Coberta por massas de terra e oceanos, a superfície de Efi apresentava climas variados e era capaz de suportar diversas formas de vida humanoide. Nada demais aqui, e é apenas mais um mundo chato para adicionar à coleção. Quem sabe?
pode se tornar algo, mas por enquanto seria apenas mais um sistema de colônia para o Império desenvolver mais para ver o que ele contém. Abrion Major foi um objeto astronômico localizado no sistema Abrion Major, uma parte do setor Abrion na porção Slice dos territórios da orla exterior. Abrion Major serviu como capital do setor Abrion, e este último foi representado no Senado da República Galáctica pelo senador Exu Rutsino, que veio de Abrion Major. Na verdade, foi um ano antes dos tempos atuais que Rutsino apresentou os artigos de secessão do seu setor na sessão do Senado daquele dia, retirando assim o setor Abrion, que continha mais de 200 mundos agrícolas da República e teria sido transformado nos separatistas. A razão pela qual ela não fez foi exatamente porque o Império estava tão próximo que seria bobagem da parte dela não se juntar a eles. E ela se juntou. O próximo planeta e sistema que se dobrou nas fronteiras espaciais em constante expansão do Império foi Intussi, um planeta no setor Abrion dos territórios da orla exterior. Não tinha muito e é muito parecido com o sistema de Efi, que pode ou não produzir alguma coisa no futuro. Absans era um planeta deserto que hospedava uma fábrica pertencente a Cienar Fleet Systems, ou pelo menos pertencia ao conglomerado Cienar antes de Anakin demoli-la por dentro. Nunca mais esta empresa e aqueles que estão ligados a ela prosperariam. Isso foi há um tempo atrás, então este lugar era todo de Anakin ou, mais precisamente, está à disposição do Império. Seria usado de maneira semelhante, uma visão de teste. Ciência e tecnologia seriam os principais fatores de foco deste planeta e sistema. Ao fazer isso, Anakin foi capaz de dominar muitos planetas e sistemas, ao mesmo tempo em que tudo se aproximava da unificação deste setor. Anakin possuía 42% deste setor, então obviamente com um pouco mais de tempo e consolidação, o Império assumiria rapidamente o resto deste setor. Infelizmente não havia setores próximos de onde o setor Arcanis estivesse no mesmo nível do setor Arcanis, pois não havia nenhum próximo e qualquer outra coisa estava mais longe e não dentro de uma área espacial. Nenhum deles tinha uma área absolutamente abarrotada de planetas ou sistemas. Na verdade, a maioria dos sistemas eram bastante básicos, com muito poucos sistemas estelares e planetas. E é por isso que Anakin estava mais interessado em assumir setores que tivessem um grande número de planetas e sistemas estelares. Os clusters foram melhores, pois embora possa demorar mais tempo a explorar e desenvolver plenamente um setor clusterizado, os seus benefícios a longo prazo podem ser vistos com o setor Arcanis a tornar-se algo quase impossível de parar. Você sabe. Acho que você deveria ter informado as pessoas que estava indo para a guerra. Informar especificamente aqueles em Naboo. Padme disse a Anakin na sala do trono. Eu não queria envolver seu povo pacífico, então decidi que seria melhor se eu simplesmente seguisse em frente com os planos que tinha. Tive uma sensação distinta de que também existem espiões em Naboo. Anakin respondeu. Espiões, hein? Padmé disse. Sim, espiões. Embora Naboo agora esteja sob o controle do Império, isso não significa nada quando seu povo, a cultura de Naboo é diferente de Tatooine e da maior parte do resto do Império. Anakin explicou. Ele continuou. Há também o fato de que eu sei que os separatistas e a República estão usando Naboo como um lugar para tentar espionar as coisas que estão acontecendo com o Império. Eu permiti isso porque dá a eles, a mim uma maneira de enganá-los se eu precisar para. Se eu não mantivesse Naboo no escuro, assim como a maioria dos outros, provavelmente acabaria tendo que me explicar para a República, que parece ter um interesse pessoal no Império. Interesse adquirido? Padmé perguntou, curiosa. Sim, interesse adquirido. Há uma razão pela qual eu não permaneci na República como um Jedi, e embora eu tivesse saído de qualquer maneira, ainda há mais razões por cima. Tenho certeza que você deve ter notado a corrupção de dentro da República agora. Anakin disse. Sim, o Senado parece ser corrupto, e aqui pensei que poderia mudar as coisas se ficasse. As coisas só parecem estar piorando cada vez mais e duvido que teria feito muita diferença. Padme respondeu com um tom triste. Anakin levantou-se do trono e foi para a direita, onde mais tronos foram construídos para as imperatrizes se sentarem. Claro que é tudo retrátil, então só existe o trono de Anakin e Padme no momento. Você não tem culpa. Anakin disse. Mas Padmé foi interrompida. Sem mas. Acho que você está se aprofundando nas coisas e, em vez disso, deveria simplificar a maneira como vê as coisas. Anakin a parou. Olha como. Ela perguntou. Posso não contar algumas coisas a nenhum de vocês, o que significa que escondo coisas, mas isso não significa que minto. Anakin disse antes de continuar. Acho que poderia te contar agora, especialmente porque você tem melhor controle sobre sua mente e suas defesas mentais. Diga-me o quê? Padme parecia ter apenas perguntas e mais perguntas hoje. Bem, lembra do seu grande amigo, o Supremo Chanceler Palpatine? Eu faço. Ela acenou com a cabeça, sem saber onde isso iria dar. Ele é um Lord Sith, o Lord Sith que tem controlado tudo. Claro, ele teve um mestre antes, mas foi uma combinação de Palpatine e seu agora falecido mestre que interferiu e causou todo aquele pânico em Naboo, entre você, seu povo e a Federação do Comércio. O que? Ela ficou surpresa e exclamou. Mas Palpatine é um amigo. Era um amigo. Mentiram para mim? Sim, Anne. Ela olhou nos olhos dele e quis saber mais, pois ela tinha muito mais perguntas agora. Mas as coisas estavam começando a se encaixar nas peças do quebra-cabeça e sua mente estava conectando todos os pontos. Vamos lutar contra a República, é isso? Ela estava errada com isso, no entanto. Se as coisas correrem bem, então não. Se as coisas correrem mal, há uma chance de podermos ou não lutar contra a República também. Então há também. Anakin foi interrompido quando Padme disse. Os separatistas. Padme terminou por ele. Sim.
Anakin acenou com a cabeça enquanto se sentava, porque ele estava andando logo atrás da cadeira dela enquanto explicava as coisas. Padme tem crescido bastante recentemente, não no sentido físico, pois provavelmente atingiu seu pico de estado físico, mas depois de algum treinamento ela começou a desenvolver alguns músculos também. Não, Padme estava passando por um crescimento mental e espiritual à medida que era exposta cada vez mais à galáxia e às suas verdadeiras cores. Não que ela já não soubesse de algumas coisas, era só que ela estava faltando quando se tratava da parte intrigante do governo, e quando ela se tornou imperatriz, Anakin a ajudou nesse aspecto. É por isso que ela foi capaz de desenvolver habilidades ainda melhores quando se trata de governar do que antes. Padme também começou a mudar sua perspectiva sobre as coisas, muitas coisas, principalmente no que diz respeito às leis estranhas que foram aprovadas, até mesmo aquela lei sobre incesto. Embora no início tenha sido estranho para ela começou a ver porque não era ilegal e isso acontecia porque não havia negativos, não depois do super soro. Se as pessoas quisessem começar uma família com sua família, ela ainda achava estranho, mas se até as pessoas não tinham tanto medo e só aceitavam quem fazia coisas assim, então estava tudo bem para ela. Ela gostou da liberdade e da causa da liberdade de Anakin e isso podia ser visto na cultura do Império. Pode não haver muitos ao longo das palavras que participem nisso, mas se houver, então deveria ser permitido se quisessem. Quem era ela para detê-los? Especialmente quando não há mais nenhum argumento válido para ir contra isso. De qualquer forma, a maneira como Padme estava começando a ver as coisas era diferente de antes. Então, é claro que ela aceitou muito mais as ações tomadas por Anakin, até mesmo a grande guerra que acabará de acontecer. Estamos preparados para que tal coisa aconteça? Padme tinha uma ideia de como eram as forças armadas do Império, mas não tinha certeza se eram suficientes. Não seríamos capazes de atacar, mas certamente seríamos capazes de defender. Você viu um mapa estelar. Concentrei-me mais na defesa porque queria que as pessoas estivessem protegidas da maioria das coisas que tentariam. E atacar. Anakin respondeu. Ele continuou. Sejam simples contrabandistas, piratas e bandidos para uma armada e frotas da República e ou dos separatistas. É claro que houve as ameaças dos Uts no início, mas agora acredito e penso que poderíamos lidar com a combinação ameaças de ambos. Ele continuou ainda. Você também sabia que toda a guerra civil é uma farsa que Palpatine armou? O que? Ela não ficou tão surpresa como antes, mas ainda assim foi uma revelação chocante. Como isso é possível? Acho que já que estou lhe contando essas coisas, não deveríamos trazer as outras também? Acho que é hora de contar a todos o que exatamente está acontecendo. Padme concordou com Anakin e eles começariam a trazer os outros. Mesmo que estivessem ocupados, o que na verdade não estavam. Todos que estavam chegando eram entes queridos de Anakin, e Anakin iria iniciar uma discussão mais tarde para contar ao resto da liderança dentro do Império. Talzin pode saber algumas coisas, mas ela também precisa ser informada sobre o que está acontecendo, principalmente porque é ela quem realmente quer vingança contra Sidious. Anakin recontava algumas coisas para todos, com vários graus de surpresa por parte deles e depois algumas perguntas, com Anakin respondendo e contando muitas coisas. Depois de um tempo todos, tendo ouvido tudo que Anakin tinha para lhes contar, seguiram seu próprio caminho, visto que também tinham algumas coisas em que pensar agora. Especialmente quando se tratava dos Jedi, alguns de seus lares anteriores. Eles certamente teriam dificuldades pelo menos um pouco com essas novas informações, especialmente sabendo que era Anakin empurrando a República ainda mais para a destruição e então se beneficiando disso. Não que o que Anakin estava fazendo fosse errado, porque todos concordavam com seus métodos. O que eles não gostavam, entretanto, era que a Ordem Jedi era uma ameaça para Sidious, ou mais exatamente, Sidious é uma ameaça para os Jedi e aproveitaria qualquer chance que tivesse para matar mais Jedi. Era algo que para alguns deles, eles estavam ansiosos. Pode ter havido alguns Jedi que partiram para a Ordem Impéria, mas não foram todos eles, especialmente aqueles com quem eles se importavam. Agora que estavam sozinhos novamente, Anakin teve que perguntar. A propósito, você não parece querer ter um filho ou filhos. Há algum problema? Não, é só. Padmé começou e parou, sem saber como dizer isso. Anakin se levantou e então fez um gesto, usando a força para puxá-la para si e ele a abraçou. Sim, diz-me. Suas palavras foram abafadas e muito ininteligíveis, de modo que nem mesmo Anakin conseguiu ouvi-la corretamente ou o que ela disse. Sinto muito, mas você poderia repetir isso? Ele perguntou já que ela parecia mais envergonhada do que qualquer outra coisa. Eu quero filhos. Ela exclamou de repente. O que aconteceu com Anakin começou apenas para ser interrompido. Bem, fiquei com ciúmes e vendo a Yayla queria que eu tivesse filhos também. Anne, eu quero seus filhos agora e não posso esperar mais. Ela tinha razão. Padme se sentiu boba por ser uma resistente, especialmente quando ela queria ter filhos com Anakin também, mas por achar que o momento não era certo, ela não iria em frente. Suspirando, Anakin diz. Você é bobo, mas você é minha imperatriz boba. Ele começou a beijá-la nos lábios e depois proclamou. Eu te amo. O que a fez corar antes de retribuir o beijo com paixão também. Eu também te amo. Padmé respondeu. Capítulo 188, Interlúdio. As coisas estavam esquentando dentro do Senado, algo que estava fugindo do controle de Sidious. Por alguma razão, ele estava começando a perder o controle férreo do poder sobre o Senado e seu controle estava se tornando instável. As coisas não estavam melhorando e era porque Sidious não estava dando uma demonstração de boa liderança, e então havia um de seus assessores, acreditando ser o verdadeiro responsável, atrapalhando ainda mais os planos de Sidious.
Havia rumores circulando sobre como o Supremo Chanceler Palpatine era incompetente porque não havia chegado à paz ou vencido o movimento separatista. Rumores que começaram no submundo da República, bem no coração de sua capital, Coruscant. Afinal, Anakin assumiu o controle do underground por um motivo, e agora aquelas pessoas que eram criminosas, reformadas como são, agora trabalham para ele. É claro que, sem saber, eles trabalham para ele. Certamente se soubessem que ele era o responsável, isso causaria alguns problemas, principalmente quando pessoas da República, ou mais especificamente de Palpatine, viessem procurá-lo. Com esses rumores flutuando dentro da capital, mesmo vindo do ponto fraco da capital pura e imaculada acima, Sidious teria que investigar e destruir a fonte desses rumores. Eles estavam minando a sua autoridade, e isso podia ser visto dentro da República, à medida que o Senado começava a se separar cada vez mais. Diferentes facções estavam se formando e como lidar com as coisas estava se tornando cada vez mais difícil, mesmo com a capacidade de Palpatine de derrubar tudo o que deseja com o poder executivo. Fazer isso o tempo todo, não antes de se estabelecer adequadamente, apenas levaria a cada vez mais descontentamento. Isso sem falar que o velho se distraía com outras coisas, especificamente coisas relacionadas aos seus desejos e planos com a força. Encontrar e treinar um aprendiz e todo tipo de outras coisas, como Dooku, e ficar de olho nisso. Palpatine pode ser um gênio, mas havia um limite para sua mente, pois ele não possui as mesmas capacidades mentais de Anakin. Claro, a suposta incompetência de Palpatine é apoiada pelo fato de que os clones que ele permitiu entrar na República estavam sendo lentamente levados embora. O que significa que suas escolhas, boas ou não na época, só seriam alvo de críticas, já que sua escolha agora parecia uma má escolha. Seus clones se foram e agora eles tinham que confiar no Império, algo que só serviu para criar desordem no Senado da República. Uma potência estrangeira que tivesse uma influência enorme na continuidade ou não da guerra certamente criaria dúvidas quanto à liderança de Palpatine, especialmente porque não foi ele quem sugeriu o Império e solicitou sua ajuda. Ele nunca esperou que eles próprios assumissem a responsabilidade. Sem ir até o Império e em vez disso fazer com que eles viessem até ele, a maioria pensaria que isso apenas mostrava o bom relacionamento entre o Chanceler Supremo e o Império, quando na verdade não era nada disso. Todos sabiam disso também, porque o Império claramente estava gerando lucros com isso e eles não mantiveram isso exatamente em segredo também. Eles fizeram isso abertamente, o que só prejudicaria ainda mais Palpatine como líder, já que ele tinha que contar com a ajuda de outros. Isso já foi feito com os Kaminoanos e seus clones, mas o fato de acontecer novamente com o Império deixou um gosto ruim na boca dos senadores, por assim dizer. Agora, se a República não tivesse algum nível de tropas que pudesse tentar reunir, então tudo bem, mas por causa da guerra, outros sistemas e planetas começaram a se envolver também. A República não estava prestes a confiar apenas nos clones, mas eles certamente seriam suas principais forças. Infelizmente para Palpatine, parecia que as coisas estavam acontecendo na hora certa, de uma certa perspectiva, mas da dele iriam piorar. E as coisas estavam apenas começando. Palpatine teria que fazer algo e algo rápido, para garantir que todos os seus planos não fossem superados simplesmente porque as pessoas começaram a questionar seu governo. Ele gostou do fato de ninguém estar fazendo isso antes, mas agora que as coisas estavam se tornando não lucrativas para os membros do Senado. Para aqueles que eram corruptos, isso só significaria apenas que Palpatine teria de ser questionado sobre o que está fazendo, sobre sua incompetência e outros fatores considerados no período atual. Ele pode muito bem revelar-se cedo e declarar-se abertamente o imperador de uma nova República Galáctica assim que puder, com os apoiantes que ainda o apoiam e ainda se inclinam para os seus ideais. Depois, aos separatistas que ele também poderia rapidamente trazer de volta ao rebanho, tornando-o provavelmente o mais forte sábio militar dentro da República contra todos os outros. Ele teme, porém, que possa haver outra guerra civil se fizer isto, e que provavelmente levará mais tempo para lidar com esta. Todo o seu trabalho iria por água abaixo, é o que aconteceria, mas ele precisava ver se ainda conseguia assumir o controle total, e acontece que ele não consegue, então conquistaria o máximo que pudesse. Não há ninguém que o possa deter, mas por enquanto ainda tiver apoiantes, ele prefere consolidar-se ainda mais e implantar ainda mais a ideia de que deveria ser o imperador do seu novo regime. Você sabe por que eu não me envolvo com você? Anakin fez essa pergunta feita a alguém que provavelmente foi deixado de fora de muitas coisas, especialmente porque ela mesma estava começando a perceber isso. Mestre, eu gostaria de saber. Rhinala disse enquanto baixava a cabeça em deferência. Uma demonstração de submissão a Anakin, e ela estava começando a parecer mais velha agora. Pois Anakin não deu a ela a imortalidade como fez para aqueles de quem ele cuidava, para aqueles que estavam ligados a ele de uma maneira especial. Ele sabe que Rhinala nutria algum nível de afeto e desejo por ele, mas não passava de uma obsessão. Não era amor verdadeiro no mesmo sentido que Padmé foi capaz de dar a ele, pois ela era diferente. Anakin e Rhinala já estavam juntos há algum tempo e Anakin nunca sentiu essa conexão, o que significa que a força não os via como compatíveis. Não que a força pudesse ditar quem ele queria, mas certamente pelo menos queria cuidar dele, mesmo que de forma secundária. Seu amor não é amor, é uma obsessão, e você mesmo sabe disso. Anakin disse enquanto gesticulava para que ela se sentasse, já que eles estavam dentro da Ordem Impéria. Mas era como se ela estivesse tentando negar que não era, mas Rhinala sabia no fundo que o que Anakin havia dito é verdade.
Ela realmente não o amava e, em vez disso, só o queria porque ele era atraente e a colocou sob sua proteção. Ele realmente não tinha feito mais nada para indicar sua própria atração. Mesmo que ela soubesse que ele sentia algum nível de desejo por ela, não era amor de verdade, mas atração física. Não posso devolver ou dar a você o que você procura e deseja. Você está envelhecendo agora e ainda tem mais da sua vida para você. Você deve desistir de sua obsessão, especialmente porque ela é a principal coisa que o impede. Anakin explicou que era verdade que dentro da força, por causa desse bloqueio mental, ela era incapaz de seguir em frente. Nem todas as mulheres do mundo, da galáxia e do universo pertenciam a Anakin. Também é vice-versa, porque Anakin também não pertencia a todas as mulheres do universo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Parecia que Rhinala estava tendo um colapso, já que o que Anakin acabará de dizer implicava que ela nunca o teria, não da mesma forma que seus amantes o teriam de qualquer maneira. Rhinala, acalme-se. Isso instantaneamente fez Rhinala calar a boca enquanto ouvia obedientemente o comando de Anakin. Suspirando, Anakin continua. Não sinto muito por isso. Não posso estar, pois suas emoções são algo que você precisa superar. O que quer que tenha acontecido em sua vida que o levou a este ponto, apenas saiba que aprecio as coisas que você fez por mim. Realmente, parece que Rhinala estava aceitando melhor do que o esperado. Ou pelo menos outros esperariam, porque Anakin conhecia Rhinala por dentro e por fora. Ela frequentemente o faria. Muito aberto com ele. Sim, com certeza. Anakin realmente não queria seduzir a mulher, mas ela era facilmente influenciada por ele e sua energia da força. Atraída por isso como uma mariposa pela chama, mas ela se queimaria quanto mais perto chegasse do sol e Anakin precisava acabar com isso. Então, em vez de um sol, ele se tornou uma luz dentro de um orbe. Uma lâmpada que não a machucasse e ao mesmo tempo rejeitasse toda e qualquer tentativa de ficar com ele, seja da forma física ou emocional que ela pudesse. Se ela não desenvolvesse uma díade neste ponto, isso apenas serviria para dizer a Anakin que ela não deveria ser incluída em suas esposas, mas ele sempre poderia permitir que ela permanecesse dentro da família, por assim dizer. Como ela ainda poderia ser considerada parte da família, mas não seria nada mais. Nada mais do que isso. Eu acho que vou pensar no que você disse, mestre. Rhinala respondeu. E por favor, pare de me chamar de mestre. Agradeço o sentimento, mas não sou seu mestre, pois o único mestre que você deveria ter é você mesmo. Anakin disse com alguma exasperação vazando em seu tom. Por favor, me chame de Anakin. Rhinala estava tendo dificuldade em dizer seu nome. Tudo bem, podemos conversar mais sobre isso em outro momento, mas sugiro que você faça alguma meditação sobre o que somos, não, o que você deve sentir quando se trata de amor verdadeiro. Talvez eu não consiga 100% conheço sua experiência, mas tentei o meu melhor para saber e entender. Peço que você entenda de onde venho em troca. Anakin disse. Sim, mestre, quero dizer, sim. Ela desistiu no final e decidiu ir embora neste caso, embora magoada, isso não a deixou louca ao pensar no que Anakin acabará de dizer. Ele permitiu que ela continuasse perto dele quando quisesse, só que isso nunca evoluiria para o nível de desejo que ela mesma desejaria. Localizada no topo da torre sudeste do templo, esta câmara circular concedeu aos seus ocupantes um raro vislumbre de Coruscant. A própria câmara existiu em várias encarnações ao longo dos anos, à medida que o templo crescia, se expandia, se movia e se deslocava. No entanto, a sala sempre manteve a forma circular básica, acessada por um único turboelevador, janelas altas em arco e um anel de 12 cadeiras almofadadas para os membros do augusto corpo. Cada um dos assentos de pedra estava equipado com um holoprojetor que poderia ser usado quando um membro do conselho de um mundo distante participasse da reunião. Uma das primeiras versões da Câmara do Conselho, erguida 4.000 anos antes dos acontecimentos atuais, ficava no topo de uma torre solitária que ficava no centro de uma ampla praça. A câmara simples foi equipada com um holoprojetor capaz de exibir imagens no centro da sala, como fez o Conselho durante o exame do massacre de Padawan. Esta sala logo seria abandonada em favor de outra sala abobadada localizada perto de outra torre. Semelhante à sala de reuniões anterior, a câmara era feita de pedra escura com uma pedra grande e polida no centro do círculo. Foi aqui que o Conselho baniu a revanchista Meetra Surik, que havia retornado a Coruscant após as guerras mandalorianas. No final do julgamento, Surik enfiou seu sabre de luz na pedra central e deixou a câmara por tempo indeterminado. Vários anos após este evento, a câmara seria perdida quando o Triunvirato Sith iniciou o primeiro expurgo Jedi. A sala viria a existir em sua forma final e mais reconhecível após a expansão do templo, há 1000 anos. Erguida no topo da torre do Conselho do Templo, a câmara era cercada por um pequeno corredor situado entre os conjuntos internos e externos de janelas de aço transparente que proporcionavam uma vista panorâmica da paisagem urbana. O salão era acessível apenas aos membros do Conselho Superior e conduzia à segura Sala do Tesouro. Um turboelevador dedicado subia pela lateral da torre para depositar os Jedi convocados pelo Conselho em um pequeno saguão de Larmalstone que servia de entrada para a Câmara Abobadada. Este turboelevador foi especialmente criado com dinâmica inspirada na força para acomodar Jedi de diferentes espécies e tamanhos. O piso foi decorado com um motivo natural e circular que simboliza a harmonia e o equilíbrio entre os Jedi, o Conselho e a Força. Incorporados aos 5 pilares espalhados pela sala estavam os suportes e a fiação das antenas de recepção e ou transmissão que coroavam o pináculo. Essas antenas eram responsáveis por alimentar os dados do comando Jedi. Hoje, reúna-se aqui para discutir a ordem impéria que somos. Yoda disse para todos lá dentro. Sim, Anakin avançou para criar sua própria ordem na tentativa de encontrar harmonia ou equilíbrio dentro da força. Parece que muitos outros concordam com seus sentimentos, já que muitas pessoas vão para lá. Mas se disse. Sábio o jovem Anakin é. E Adlido falou enquanto começava a se sentir cada vez mais inclinada a seguir em direção à ordem impéria.
especialmente porque ela estava começando a sentir uma espécie de atração, uma atração que vem da força e que todos os outros podem estar sentindo também. Com a previsão de volta a funcionar, eles agora começavam a sentir o grito da força, do lado da luz, de que ficar aqui era perigoso. Tumultuado. Muitos na sala ficaram meio surpresos com a opinião de Yadlidon porque era raro ela falar. Há algo errado com a Ordem Impíria? É claro que foi Ki-Adi-Mundi quem se aproximou e imediatamente quis saber se eles cuidariam ou não da Ordem Impíria ou de Anakin. Errado? Yoda falou, o que imediatamente chamou a atenção de todos. Prática do lado negro, a Ordem Impíria prática. Capítulo 189. Interlúdio. Errado? Yoda falou, o que imediatamente chamou a atenção de todos. Prática do lado negro, a Ordem Impíria prática. O que? As pessoas exclamaram, agora sabendo que Anakin Skywalker, seu escolhido, se envolveria em tais atividades. Claro, eles deveriam saber que Anakin era diferente e tinha reclamações com os Jedi, mas ele não deveria mudar o alinhamento do lado negro para o lado claro. Skywalker não deveria destruir o Sith e não se juntar a eles. Alguém perguntou em meio ao caos e isso definitivamente levantou algumas sobrancelhas com as pessoas parando por um minuto para repassar o que elas achavam que deveriam ser as responsabilidades de Anakin. Traga equilíbrio à força, não a deixe na escuridão, diriam alguns. Outra pessoa entrou na sala, sendo esta pessoa o mestre Jedi Qui-Gon Jinn, já que ele queria dizer algo hoje que certamente traria choque para as pessoas lá dentro. O escolhido foi a figura central na profecia Jedi que previu a vinda daquele destinado a trazer equilíbrio à força, destruindo Sith. O poder dos escolhidos seria tão potente que até mesmo o pai, um dos 3 deuses mortes, procuraria recrutar Skywalker como seu sucessor, acreditando que apenas o escolhido teria força para manter o equilíbrio entre seus filhos, o filho e o filho. Filha no reino de mortes. O grande Holocron contém muitas referências à profecia do escolhido. Um Jedi virá para destruir o Sith e traga equilíbrio à força. Os registros não são claros sobre a origem exata desta profecia, ou se as palavras acima eram a profecia real ou uma interpretação concisa. Vários relatos indicam que a profecia foi objeto de debate já há 1200 anos, mas na verdade pode ser muito mais antiga. Ainda mais interessante foi o fato de que possivelmente contradizendo o que foi dito acima, ou possivelmente refletindo a noção de que o texto no Grande Holocron era simplesmente uma interpretação concisa em vez da profecia real. Em Obi-Wan Kenobi dentro de alguns anos teria disse, eu examinei esta profecia. Ela diz apenas que um escolhido nascerá e trará equilíbrio à força. Em nenhum lugar diz que ele precisa ser um Jedi. Definitivamente interessante, já que a profecia da qual os Jedi tanto se orgulham era na verdade uma falsidade, enquanto por si só o escolhido pode ser real, mas eles não teriam que ser exatamente um Jedi. No final, certo ou errado na interpretação dos Jedi, todos concordaram que Anakin Skywalker era, não, é o escolhido. Mestre Qui-Gon, a que devemos o prazer? Mas se questionou visto que a entrada de Qui-Gon foi inesperada e ainda mais, que ele estaria ouvindo o que o conselho estava discutindo. Oh, não se preocupe comigo. Sou apenas um viajante humilde e passageiro, apenas ouvindo o que o conselho superior estava falando. Qui-Gon respondeu enquanto olhava para todos, onde Qui-Gon parecia ter sido esclarecido. Todos ali podiam sentir isso. Sinta dentro da própria força que algo deve ter acontecido ou ocorrido para Qui-Gon se sentir tão estranho. Não, por favor, conte-nos o que você quer dizer. Plukon e a maioria dos outros, incluindo Yoda, estavam interessados em ouvir o que Qui-Gon tinha a dizer. Eu escaneei esta profecia. A profecia do escolhido na qual nós, como Jedi, não tínhamos muito interesse, isso foi até Anakin aparecer. Qui-Gon disse enquanto olhava para todos na sala. Examinei os registros do Grande Holocron e só consegui encontrar menção de que o escolhido foi feito para nascer e então trazer equilíbrio à força. Não há menção de que este escolhido seja um Jedi, nem há nenhuma menção deste escolhido destruindo o Sith também. Qui-Gon continuou finalmente contando o que havia descoberto. Era tudo o que ele precisava saber antes de tomar sua decisão final aqui hoje. Porque ele está aqui. Impossível. Os Jedi nunca confundiriam uma profecia tão importante. Ki-Adi-Mundi tinha muito zelo religioso pelos Jedi e pelo Código Jedi, o que significa que ele também acreditava totalmente em tudo o que havia acontecido antes. Lamento dizer isso, Mestre Mundi, mas não há registro de nada além da menção do nascimento do escolhido e então trazendo equilíbrio à força. Nada. Tecnicamente, isso significava que havia muitos outros candidatos, além de Anakin, mas ele era o mais provável. Inferno, o escolhido poderia muito bem ser o próprio Yoda ou Sidious, já que ambos são extremamente poderosos, pelo menos quando se trata da força. Profecias semelhantes existiram entre outras culturas galácticas. O grupo celestial conhecido como The Ones, por exemplo, tinha tal profecia. Mas o dele se concentrava em um equilíbrio literal na força e exigia que o escolhido sucedesse ao pai. Uma vez que este se tornasse velho demais para continuar restringindo o filho e a filha, as encarnações do lado escuro da força e do lado da luz da força. A força, respectivamente, já que muito de qualquer um deles significaria consequências desastrosas para a galáxia em geral. Até mesmo as Irmãs da Noite de Datomir seguiram uma antiga profecia sobre um ser perfeito, que um dia surgiria. A profecia foi feita por Alia, uma Jedi negra exilada e a mãe de todas as bruxas, cujas filhas se tornaram as primeiras criadoras de magias com vontade espiritual. Este escolhido seria trazido à existência pelos espíritos e incorporaria o equilíbrio entre a deusa Alada e o deus Presas. O culto em Snak, uma facção separada do lado negro da Ordem dos Lords Sith baseada no caos desenfreado e na anarquia, apresentava uma interpretação da profecia semelhante à da Ordem Jedi. No entanto, no caso deles, a profecia envolvia uma figura com armadura negra liderando o exército do culto da cobra ex para trazer o caos à galáxia, e que a figura decapitaria 3 cobras com 2 delas morrendo enquanto a terceira, simbolizando o caos, seria imortal.
No futuro, o culto Snack acreditava que o emissário imperial Darth Vader era figura blindada, e considerava tanto os Jedi quanto o Império como as duas cobras que morreriam. No entanto, essa profecia no final provou ser falsa quando Vader eliminou o culto Snack. Eu não apenas olhei para as próprias profecias dos Jedi, mas também descobri outras interpretações sobre o que o escolhido poderia ser ou significar e, acima de tudo, tudo se alinha com Anakin. Não estou retirando minha afirmação de que ele é o escolhido, e em vez disso apresentaria mais evidências deste fato. Qui-Gon disse enquanto começava a enviar informações sobre grupos mais obscuros, sensitivos à força que eram, obviamente, de suas próprias religiões e culturas. Os Jedi não estavam preparados para o que estavam prestes a ver. Demais, demais. Queimando. Queimando. Era como um sol. Uma estrela com um domínio infernal sobre a totalidade do universo e à medida que a sua massa se expandisse indefinidamente, engoliria tudo dentro do seu próprio brilho. Um som ofegante é ouvido quando nos reunimos com Anakin em seu quarto real. Ayla estava ao lado dele, mas dormindo profundamente e ela não pareceu notar o som de Anakin ou o movimento de seu corpo. O que é aquilo? Anakin estava revisando os registros do que quer que ele estivesse sonhando. Ele pode não precisar dormir, mas ainda assim dorme e parece que descobriu algo interessante. Sua mente estava levando-o a lugares que pareciam lhe dizer algo, seja algo que a força queira lhe dizer ou seja apenas seu próprio poder inato de ver o que quer que ele veja. O que Anakin estava vendo em seu sonho não era nada parecido com o que ele realmente tinha visto antes e ele se lembrou que o que estava vendo parecia ser algo importante. Esta é uma das razões pelas quais ele não dormiu. Um problema que ele sabia que o Anakin original também tinha eram problemas para adormecer ou meditar. Felizmente, ele conseguiu um método onde não precisa estar em um estado meditativo adequado para acessar todos os benefícios que estar em um estado meditativo pode proporcionar. Ele está até usando um de seus outros processadores mentais completos para entrar nesse estado, mas o faz com cautela. Acho que isso significa que deve ser em breve. Anakin estava pensando nos próximos passos do que aconteceria. Saindo da cama, ele começou a andar silenciosamente pelo quarto, enquanto Ayla ficava ali deitada com respiração e movimento tranquilos. Anakin não estava preocupado com o futuro de Ayla ou de seu filho e sabia que eles provavelmente ficariam bem. Porém, ele realmente não queria sair e ir a lugares longe de sua esposa grávida. Claro, ele sempre pode levá-la junto com ele para onde quer que ele esteja tentando ir, mas isso não é exatamente uma coisa boa, não é? A razão pela qual ele estava pensando em partir é porque há muito por vir e muito para acontecer. Especificamente, ele ainda não havia conhecido os deuses mortes, pois Anakin os considerava importantes, especialmente no que diz respeito à sua conexão com a força. O filho representando o lado negro da força, o egoísmo final, e a filha representando o lado luminoso da força, o altruísmo final. Ele estava começando a se ver dentro de sua própria mente, algo que não era apenas ele, mas uma estrela. Seus sonhos eram um pressentimento, por assim dizer, um aviso de algo que ainda estava por acontecer ou por vir. Ele sabia que a queimação representava algo e não gostava das implicações de que ele se tornaria algo doloroso, especialmente porque era semelhante à história original. É claro que tudo isso poderia ser algo que a força queria fazer para testá-lo ainda mais em qualquer coisa. Fosse o que fosse, Anakin sabia que estava cada vez mais perto e mais longe do que a força queria para ele. Ele ainda tentaria guiá-lo, e ainda falharia porque ele quer fazer outras coisas, e pode querer os Jedi mortos, mas ao mesmo tempo, ele já não deu todos os motivos necessários para permitir que eles vivam? Eles estavam sendo convertidos por ele, ou talvez haja algo muito, muito mais profundo no que está acontecendo. Ele não sabe tudo, mas estava tentando entender o que significava ser o escolhido, embora não tenha simplesmente abraçado totalmente esse destino. Ele achava que havia coisas mais importantes para fazer, principalmente porque sua família estava começando a se formar. Ainda andando pelo quarto, ele parou e começou a pensar no que deveria fazer. Eu penso. Sentado no chão, Anakin começa a flutuar enquanto entra em estado meditativo com sua primeira consciência. Bem, vamos lá então. Diga-me exatamente o que você quer me dizer. Ele enviou impulsos muito fortes através do campo de energia que é a força. Não houve resposta, entretanto, e se Anakin tivesse que sentir a maneira como a força estava agindo? Era como uma criança travessa brincando com um brinquedo, algo que pode estar correto, mas Anakin estava lentamente se transformando em algo que definitivamente não era um brinquedo. É perfeitamente possível que Anakin se torne algo que rivalize e possivelmente ultrapasse a força. Ele poderia se tornar a própria força. Anne, você está bem? Ayla gritou da cama com uma voz cansada. Sim, estou bem. Anakin saiu de seu estado meditativo porque provavelmente não obteria uma resposta, e se quisesse avançar além de seu ponto atual, ele teria que fazer progressos. Ele pode estar começando a gerar sua própria energia dentro da força, e até fez sua própria versão da força viva também. Além de ter acesso à sua própria força cósmica também significava apenas que ele tinha todas as ferramentas necessárias para continuar em qualquer caminho que ele esteja. Tem certeza? Ayla podia sentir que havia algo, mas se ele não quisesse falar sobre isso, tudo bem também. Você não precisa dizer se não quiser. Ela estava bem acordada agora, e isso não era um problema. A maioria das pessoas dentro do Império não precisa dormir tanto quanto antes, o que significa que poderiam trabalhar por mais tempo ou fazer outras coisas por mais tempo sem se sentirem cansadas. Tudo graças ao Super Soro, pois ele realmente melhorou as capacidades de todos. Não, está tudo bem se você perguntar. Foi apenas um sonho, nada sério ou algo assim, mas foi realmente simbólico. Anakin foi até a cama e sentou-se ao lado dela. Simbólico como? Ayla perguntou. Eu era uma estrela, sempre em expansão e queimou. Como estrela não me transformei em um buraco negro, cada vez maior, mas comecei a abranger tudo. Anakin respondeu. Você já não é uma estrela fazendo exatamente isso? Ela perguntou novamente. O que você quer dizer? Anakin se questionou.
Quero dizer exatamente o que quero dizer. Uma estrela que tem seus próprios planetas orbitando ele, eu, Padme, Sha'ak Barris, Ahsoka e Zana. Ayla respondeu. Eu acho que você poderia interpretar dessa forma. Anakin percebeu o que ela queria dizer. Sim, você pode. Claro que sei que é mais do que isso, mas você, como estrela, também é algo importante, não é? A força está lhe dizendo que você eventualmente se tornará algo maior do que o universo poderia lhe dar. Ou posso estar apenas fazendo suposições tolas. Ayla explicou. Houve um pouco de silêncio antes de Anakin responder. Isso é alguma coisa. Seja lá o que for, talvez eu precise sair de Tatooine e ir para algum lugar, do outro lado da galáxia conhecida. Você tem que sair? Ayla questionou. Eu quero levar você comigo. Não, de preferência quero levar todos comigo, mas isso seria bobagem. Anakin disse. Isso parece bobo, mas compreensível. Diga-me, é importante o suficiente para que todos nós vamos com você? Ayla perguntou. De certa forma, é muito importante. Não, extremamente importante, apesar de não parecer que não é. Anakin respondeu. Então, apenas faça isso. Leve cada um de nós com você. Depois de um pouco de contemplação, Anakin decide que não haveria mal nenhum em levar todos eles com ele para Mortis. Na verdade, todos eles poderiam aprender algo enquanto estivessem lá, seja dentro da força ou não. Suspirando, Anakin então responde. Ok. Tenho a sensação de que você só quer que eu leve vocês comigo porque quer ficar de olho em mim. Não podemos permitir que você forme continuamente laços de dia com cada garota que conhecer agora. O instinto feminino parecia ser muito forte, especialmente neste caso, já que há uma mulher em Mortis. Mas Anakin não acha que ela estaria interessada em qualquer relacionamento. Certo. Capítulo 190, Mortis 1. Mortis era um planeta encerrado em um monólito localizado no remoto sistema Krillin 1 que era um canal para toda a força do universo. Mortis tornou-se o lar dos Oans, uma família de poderosos usuários da força, anos antes das guerras clônicas. O tempo foi vivenciado de forma diferente dentro do monólito de Mortis do que no resto da galáxia, os dias padrão vividos em Mortis. Mortis era um reino da força que continha ambientes oníricos. Não podia ser mapeado e até mesmo seus pontos de referência apareciam frequentemente em locais diferentes. O dia era um período de paz durante o qual criaturas luminosas se moviam por campos exuberantes, montanhas verdes e paisagens deslumbrantes. Florestas densas, cavernas fundidas e montanhas flutuantes acima da superfície estavam entre algumas das diferentes biosferas. A luz tinha uma qualidade curativa, embora não viesse de nenhuma estrela. Quando a noite caiu, as plantas murcharam e morreram, as criaturas desapareceram e as poucas estrelas que brilhavam no céu negro eram inidentificáveis. Chuvas escaldantes varreram o terreno, tornando quase impossível a sobrevivência sem abrigo. A entrada no reino nunca foi voluntária, pois Mortis atraiu visitantes inexplicavelmente. Manifestou-se de diferentes maneiras. Foi relatado que Mortis apareceu como um enorme monólito flutuando no espaço. Outras vezes, indivíduos passaram por uma porta ou pousaram ali sem razão aparente. O tempo dentro de Mortis não tinha significado. O que pareciam dias ou semanas dentro do reino, passaram em segundos fora. E então chegou a hora. Uma voz falou. Uma voz masculina. Tudo estava indo bem em Tatooine. Na verdade, tudo estava indo bem com o Império em geral, e parecia que havia algum tempo de inatividade que poderia ser tirado da vida agitada do Império por pelo menos um curto período. Claro, havia muitas coisas para considerar e se preocupar, mas por enquanto, nada disso impediria o motivo pelo qual Anakin estava reunindo todos. E por que exatamente estou indo junto? Zana perguntou bufando enquanto observava todos começarem a se carregar e tudo o que queriam levar consigo para Jabita. Jabita não tinha sido muito usada e estava começando a ficar um pouco solitária, o que fazia com que ela enviasse sinais psíquicos de vez em quando por causa do tédio. Claro, o alvo deles não era ninguém em particular e Jabita fez questão de não usar a força ao usar tais sinais, mas em vez disso ela começou a usá-la apenas com aquela conexão psíquica e nada mais. O que Jabita não sabia era que ao fazer isso ela estava atraindo a atenção de um planeta vivo que ainda estava por perto para ouvir esse tipo de coisa porque a distância entre eles não era tão grande a ponto de ser incapaz de se conectar. Você está aqui. Por que não? Anakin respondeu a Zana porque ela parecia um pouco chateada, cercada por essas outras garotas, especialmente porque elas estavam muito mais alinhadas com a luz do que com a escuridão. Bem, havia uma pessoa neste grupo, além de Anakin, que poderia potencialmente definhar quando se tratava de alinhamento. Essa pessoa é Padme. Sério? Esse é o seu raciocínio? Por que não? Zana parecia exasperada. Você não ficaria triste se eu fosse com todos os outros e depois decidisse deixá-lo sozinho, aqui em Tatooine, onde você estaria apenas ensinando alguns pirralhos com nariz melecado ou outros alunos antigos que podem estar te observando? Anakin estava perfeitamente ciente do apelo que as mulheres ao seu redor tinham, e elas também estavam cientes de seu próprio apelo que atraía o sexo oposto também. Eu acho. Mas isso ainda não muda o fato de que todos nós não entendemos ou nem sabemos para onde estamos indo em primeiro lugar. Zana falou. Você pode considerar para onde estamos indo, se há algum lugar que seja benéfico para todos aqui. Algo que irá beneficiar todos tem em comum, que é a força. Anakin respondeu, sem desistir de onde eles estavam indo. Eu também acho que é imprudente trazer sua esposa grávida. Zana falou com certo nível de antipatia, já que ela era a única verdadeiramente contra esse relacionamento poliamoroso com o qual todos pareciam concordar. Ah, você acha? Anakin questionou porque ele também estava hesitante sobre isso, mas decidiu que não havia perigo enquanto ele estivesse ali. O que ele estaria mais preocupado se a deixasse aqui. Claro que penso assim, e acredito que todos deveriam pensar assim também, considerando que deve ser perigoso para uma mulher grávida fazer qualquer viagem, especialmente porque você ainda não nos disse para onde estamos indo. Zana explicou.
É bom que você acredite fazer parte do grupo. Usar palavras como as nossas. Isso realmente mostra o seu crescimento. Anakin sorriu atrevidamente ao dizer isso, o que deixou Zana um pouco frustrada e nervosa ao mesmo tempo, porque seu sorriso era mais que suficiente para atraí-la. Você ainda não respondeu minha pergunta. Zana disse. Certo. Eu não fiz isso, não é? Anakin disse, protelando por mais algum tempo, mas Zana não gosta de surpresas e gostaria muito de saber para onde eles estão indo. Não, você não fez isso. Agora, por favor, me diga para onde estamos indo. Zana até começou a usar um pouco de seu vocabulário educado para agradar melhor Anakin. Ok. Anakin decidiu que não era mais misterioso sobre isso e chamou todos para o centro do navio vivo chamado Jabita, antes de partirem para seu destino. Ayla, Shaq, Padme, Ahsoka, Barriz e Zana estavam todos reunidos e preparados, pois Anakin havia lhes dito que eles poderiam passar muito ou pouco tempo onde estavam indo. Foi confuso, mas ele disse-lhes para passarem o tempo, se ficassem entediados, deveriam trazer algumas coisas que os mantivessem ocupados. Não que não houvesse muitas coisas para serem obtidas e descobertas para onde eles estavam indo, já que Anakin pretendia usar este lugar como uma espécie de campo de treinamento para todos eles. Embora a maioria aqui usasse o lado escuro deste lugar, havia alguém que também usaria o lado da luz. Aqueles alinhados com a luz teriam que ir para a escuridão, enquanto aqueles alinhados com a escuridão teriam que ir para a luz. O que significa que Anakin provavelmente seria o único deixado de fora por enquanto, isto é, até que ele decida finalmente intervir para ver o que Mortis poderia lhe fornecer. Quais insights ou conexões com a força isso pode trazer para ele e para os outros certamente seriam de grande ajuda para todos. Ele não queria ser o único em equilíbrio dentro de si, e eles deveriam começar a se equilibrar também. Se existe um poço do lado negro, então certamente também existe algo semelhante para o lado luminoso da força. O que significa que até mesmo Zana se beneficiaria em vir a este planeta, e a Padme que não foi influenciado por nenhum dos lados, pelo menos ainda não. Anakin sabia que era estranho, mas Padme parecia estar mais inclinada para o lado negro da força, o que significa que ela era inerentemente mais do lado negro do que da luz. Essa certamente não era a impressão que ele teria tido a princípio, mas muito daquilo fazia sentido. Quero dizer, ela estava disposta a morrer por mim. Eu sei que isso pode parecer altruísta no início, mas isso era de natureza incrivelmente egoísta. Anakin pensou consigo mesmo enquanto considerava o que significava quando alguém dizia que morreria por você. Isso não era exatamente saudável, ou se fosse, então não foi por razões altruístas que você morreria por outra pessoa, mas sim por desejos puramente egoístas. Padme era definitivamente mais egoísta do que parecia, mesmo com o original dizendo coisas como eles não deveriam ficar juntos porque eram Jedi e senador. Algo que nunca daria certo, mas no final, o que ela fez? Ela se casou com o Anakin original só porque ele persistiu. Quanto mais e mais se pensava sobre suas ações, elas definitivamente não eram nem um pouco altruístas e eram bastante egoístas. Não que ela estivesse errada em desejar ou querer essas coisas, mas porque ela não poderia ser mais altruísta por assim dizer. A galáxia entrou no caos porque o Anakin original a amava muito. Trágico ou é trágico? As falhas desses dois indivíduos faziam com que sempre acontecesse assim, pois eles tomariam as mesmas decisões. Assim como Padme, embora influenciada por esta nova versão de Anakin, ela ainda decidiu ser egoísta no final também. Depois de explicar a todas as meninas o que estava acontecendo e para onde estavam indo, elas agora tinham muito mais determinação sobre o que iria acontecer. Um lugar que seria um teste para todos eles, algo que certamente não sairia pela culatra. A história de Mortis era estranha, já que 24.480 anos atrás, quase aproximadamente agora, o Darksider Shendor viajou para Mortis e conheceu os Ones. No entanto, ele acreditava que as suas reivindicações sobre a natureza da força não tinham mais ou menos legitimidade do que os ensinamentos de qualquer outro grupo da força. Também algum tempo antes de Anakin se juntar aos Jedi, Darth Plagueis ouviu histórias dos Jedi sobre Mortis e os 3 seres poderosos que viviam lá. Ele escreveu sobre Mortis enquanto estudava a profecia do escolhido em seu diário científico, antes de ser assassinado por seu aprendiz, Darth Sidious. O que Anakin descobriu ao fazer com que Plagueis lhe contasse tudo o que ele queria saber e seu conhecimento sobre coisas relacionadas a Mortis. Plagueis tinha sido praticamente levado por tudo que tinha. Seu único uso futuro seria ajudar aqueles que queriam aprender com o Holocron no qual ele estava preso. Era perfeitamente seguro sair da Ordem Impéria também, porque Anakin havia feito um dispositivo muito forte e inevitável com o qual sua alma nunca seria capaz de partir. O reino de Mortis era habitado por apenas 3 seres inteligentes, detentores da força travados em uma luta eterna pelo domínio uns sobre os outros. O filho, que representava os aspectos destrutivos e mortais do reino e estava alinhado com o lado negro da força. A filha, que representava a paz e a criação em Mortis, estava alinhada com o lado luminoso da força, e o pai, que manteve o equilíbrio da força entre os dois. Os Ones eram uma família de detentores da força excepcionalmente poderosos que viviam no planeta Mortis, liderados pelo pai, pelo filho e pela filha. O filho e a filha eram adorados como as divindades gêmeas ou simplesmente como os espíritos na religião das Irmãs da Noite. Mortis foi, portanto, um fulcro para a galáxia e um canal extremamente poderoso através do qual a força fluía. Foi divertido ver as conexões dentro da força enquanto Anakin conectava profecias, religiões, culturas e povos ao longo do tempo. Todos eles tinham algo a ver um com o outro e ainda assim não tinham nada a ver um com o outro, além desse fato. Originalmente, mais de 1 milhão de anos antes das Guerras Clônicas 4, os Celestiais, seres misteriosos que se pensava serem capazes de reestruturar o espaço em grande escala, viviam na galáxia. De acordo com Turu, a mais antiga das colmeias Kilik, os Uns são o que os Celestiais se tornam. Turu lembra distintamente daqueles que se fundiram em um geyser em um planeta tropical sem nome. Havia 3 deles, o pai, o filho e a filha.
Eles ganharam essas memórias dos próprios filho e filha, que se juntaram brevemente à mente coletiva para ajudar a coordenar a construção da estação Centerpoint. Os Zuns inicialmente viveram em paz e harmonia na casa que construíram para si perto do local do geyser. O pai advertiu seus filhos para nunca beberem da fonte do poder, nem se banharem no poço do conhecimento. No entanto, eles eventualmente desobedeceram às suas ordens, com o filho bebendo da fonte dando-lhe o poder do lado negro enquanto a filha se banhava no lago, conferindo-lhe o poder do lado luminoso. Os irmãos então reivindicaram áreas da selva para si e começaram a brigar entre si, enquanto o pai tentava manter a paz entre eles. Se Anakin pudesse descobrir o segredo sobre o que eles usaram para conceder a si mesmos esses poderes dentro da força, então Anakin, sem dúvida, tornaria tudo mais fácil para ele. A fonte do poder e o poço do conhecimento eram as duas coisas nas quais ele mais se interessava, apesar de essas coisas provavelmente não existirem mais. Havia algo que ele queria aprender e ainda havia mais para fazer. Uma jovem de alguma forma veio ao mundo deles. Ela inicialmente se tornou a serva, servindo e atendendo às necessidades dos Zuns. No entanto, ela eventualmente se tornou a mãe, adorando o pai e conseguindo consertar o relacionamento entre a filha e o filho. Ela também conseguiu persuadir o filho a usar sua natureza destrutiva para um propósito construtivo, usando seu raio da força para esculpir novos quartos nas paredes do desfiladeiro onde viviam. Porém, ela ainda era mortal e, como resultado, envelheceu e não conseguiu mais manter a paz entre os irmãos. As crianças eternas começaram a retomar as brigas e nem a mãe nem o pai foram capazes de evitá-las. Um dia, enquanto os três brigavam no pátio de sua casa, a mãe pegou um gole da fonte como o filho fez e rapidamente se banhou no lago como a filha. O pai a puxou com a força, mas já era tarde demais. Ela deixou de ser a mãe e se tornou a Belote, a portadora do caos. A Belote atacou o filho e a filha, forçando-os a se curvarem diante dela. O pai então interveio para salvar seus filhos, depois os levou e deixou o planeta, deixando a Belote para trás. A filha e o filho então obtiveram a ajuda dos Kilix, como a colmeia Turu, juntando-se à sua mente coletiva e emprestando-lhe seu poder na força. Compartilhando seu conhecimento com as colmeias, os irmãos dirigiram a criação da estação Centerpoint, da estação Sincole e de outros dispositivos para ajudar a criar e manter Demal, que aprisionou a Belote. Depois disso, o pai mudou sua família para o planeta fechado por monólitos conhecido como Mortes, para que ele pudesse controlá-los e manter a força em equilíbrio. Turu afirmou que quando a corrente da força foi alterada e o fluxo do tempo mudou, a corrente forçou, onde não poderia ser levada, a Belote foi capaz de escapar. Ela provocaria conflito e destruição a cada vez, enviando a galáxia ao caos e à desordem, prosperando com medo, morte e destruição, até que o filho e a filha retornassem para os Kilix, e juntos eles a aprisionariam novamente. Este ciclo se repetiria periodicamente durante centenas de milhares de anos. Essa era alguém que Anakin também teria que cuidar, considerando que ela também deveria ser uma representação do caos, o que para todos os efeitos pode muito bem ser a antítese do pai, o que tornaria este ciclo completo em certo sentido. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.